Eu já quis salvar o mundo. Este lugar tão lindo. Mas quanto mais perto se chega, mais se vê a escuridão dentro dele. Eu aprendi do jeito difícil, há muito, muito tempo. Qual é a sua missão? Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra para acabar com as guerras. Armas bem mais letais do que você pode imaginar. O mundo pode ser nosso. Seja quem for, você corre mais perigo do que pensa. Não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes morrem. Cuidado, Diana. Quem é essa mulher? Ela é minha secretária, senhor. É uma ótima secretária. É nosso dever sagrado defender o mundo. E é o que eu vou fazer. Mulher consegue lutar com isso. Lutar? Usamos nossos princípios. Muito embora eu não tenha nada contra apelar para agressão física, se for esse o caso, não é? Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 230. Eu sou Rafael Arinelli e saímos do banal para o épico. Olha, eu sou o Daniel Cury, um homem mediano ou acima da média, depende de quem vê. Eu sou a Carol Pimentel e eu acho que Mulher Maravilha rules. E eu sou a Germana Viana e pra que tanto medo do amor, gente? Muito bom. Muito bom. Olha aí que maravilhoso a gente vir aqui nesse podcast 230 falar sobre Mulher Maravilha, novo filme da DC, que chegou aí no mercado abalando estruturas, pra gente falar sobre esse filme justamente com duas quadrinistas e duas pessoas que vão dar uma aula pra gente Mulher Maravilha hoje, que é a Carol e a Germana, né? Então sejam bem-vindas ao podcast. A Germana já é de casa, já entra, abre a geladeira e tal, mas a Carol... Já tô descalça, de medo, nada. Mas a Carol é a primeira vez, mas pode colocar o pé na mesa, viu, Carol? Não tem problema não. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar participando aqui com vocês. Hoje, então, nosso papo vai ser sobre Mulher Maravilha. Vamos falar tudo sobre esse filme que chegou agora, tá recente, tá no cinema ainda. Vamos passar aqui pela ficha técnica, sinopse e vamos destrinchar o filme. Vamos falar sobre a história da Mulher Maravilha
E sem dúvida esse podcast vai ter spoilers. Se você já conhece o Cinemação, sabe que aqui tem spoiler. Então fique esperto, se você não quer tomar spoiler, pula esse podcast, vai direto pro plano detalhe, olha aí a minutagem no post desse podcast, pula pro plano detalhe, e aí depois a gente volta a conversar num outro podcast mais light, sem spoiler e tal, porque esse filme merece. Hoje a gente tem muita coisa pra falar, e a gente trouxe duas meninas aqui que tem muita papa na língua também. Muito bom, vamos então falar sobre Mulher Maravilha, mas vamos falar sobre ela logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day. Dani, hoje o papo promete, hein? Temos duas pessoas super talentosas, super faladeiras, gabaritadas e que estão prontas para nos dar toda uma perspectiva nova, diferente, com uma visão totalmente maluca, legal, não sei o que só elas podem dar. Sim, e pra analisar um filme que precisa ser analisado com primor, né? Com primor, não exatamente. é tipo, nossa, não, é análise boa, então a gente vai fazer porque Mulher Maravilha merece. Não dava pra gente vir aqui falar de Mulher Maravilha, você, mas 3 marmanjos, como é o caso do Superação, né? Exatamente, dessa vez a gente deixou o pessoal do Superação lá quietinho. Exatamente. Eles vão ter que ouvir. Dessa vez vão ter que ouvir. Muito bem, então vamos aqui, né, para mais um Repercussão 230, afinal de contas temos repercussão desde o primeiro podcast. E se você que tá aí quer mandar um comentário sobre o que você achou sobre Mulher Maravilha, envie seu e-mail para contato@cinemação.com ou também mande seu comentário através das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, como no Instagram, sempre procurando por Cinemação, sem tio, sem cedilha, sem os parênteses, Cinemacal. Você vai encontrar sempre a nossa marquinha lá, indicando que você está no lugar certo. Vai lá também no nosso YouTube, no youtube.com/cinemação, e aperta o sininho, se inscreve no canal, esteja pronto para receber todos os nossos vídeos. Agora a gente está com os vídeos um pouco pausados, afinal de contas precisamos de incentivo, precisamos de mais gente seguindo, e só com a sua colaboração a gente vai voltar a fazer vídeo. Então é muito importante que você esteja inscrito lá. E além disso, você pode também escutar o podcast do Cinemação na Rádio Inverso, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Você vai na www.radioinverso.com e escuta os podcasts do Cinemação lá na íntegra, no meio da programação da Rádio Inverso. E você também pode visitar o nosso portal, o cinemação.com, um dos portais aí mais completos de cinema do Brasil. Somos mais aí de 18 autores, estamos crescendo, temos autores novos, colunas novas. Agora temos lá uma coluna que se chama Articines, que chegou bem forte, já saiu seu primeiro texto, então você pode ir lá e visitar essa coluna nova e muitos outros textos bacanas que saem lá todos os dias no cinemação.com. E se você tá aí e não pode ajudar a gente fazendo essa visita, compartilhando, mandando seu recado e tal, vai pelo menos lá no SoundCloud ou no iTunes e classifica o podcast do Cinemação. É muito importante que você ajude o Cinemação a crescer de alguma forma. A gente só consegue entregar esse produto de qualidade para vocês, como podcast, os textos e tal, se você for lá e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Então vai lá no iTunes, procura lá pelo podcast do Cinemação e você vai conseguir classificar a gente com 5 estrelinhas, e isso vai ajudar com que a gente chegue a mais pessoas. E para ajudar a gente ainda mais e contribuir com o Cinemação, se você gosta desse podcast, se você gosta do nosso projeto, é só você contribuir com o nosso bom e velho dinheirinho, que é sempre bom e a gente precisa, porque é muito importante pra gente continuar crescendo. E para fazer isso, é só ir no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação, que são as duas plataformas de financiamento, e você pode escolher o preço que for melhor pro seu bolso. Você vai contribuir com um valor mensal pro Cinemação. E ao fazer isso, você vai estar
transformar num patrão do Cinemação, ou seja, num padrinho, numa pessoa que colabora mensalmente e que tem, obviamente, de acordo com o valor, você vai ter coisas em troca. Você vai participar do grupo do Cinemação no Facebook, você vai ter o seu nome citado aqui no podcast, você vai ganhar presentes no final do ano, quem sabe? Então, depende muito do valor. Entra lá no patreon.com, patreon.com/cinemação ou apoia.se/cinemação e contribua, assim como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira, a Tamires Porto e o Thierry Zulski Penteado, que contribuem com o valor mínimo para ter aqui o nome citado. Tem mais pessoas? Tem, mas o valor mínimo para ter o nome citado no podcast toda semana é só dessa galerinha do barulho que a gente cita toda vez aqui e tem o maior orgulho de citar. Então é isso, seja um patrão do Cinemação. Ô Dani, antes da gente entrar justamente na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, deixaram um recado aqui pra gente, acho importante a gente falar aqui um pouco sobre como a pessoa faz pra assinar o nosso podcast. Tem muita gente que vai lá e fala, putz, é só clicar no link, daí eu caio no site do Cinemação e aperto play e tal. Não é só isso, né? O podcast, uma das grandes vantagens dele é justamente que você pode colocar o podcast dentro de um agregador de podcast e ele vai tocar ou por streaming ou você pode baixar o podcast no seu celular, por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho um iPhone e o Dani tem um Android. E aí no iPhone você tem um aplicativo que se chama Podcast, que é gratuito. Você vai lá, baixa esse aplicativo se ele já não estiver no seu iPhone, você baixa esse aplicativo na App Store e aí você entra lá e escreve. Você vai ter lá busca de podcast. Você vai lá e escreve Cinemação. Pode escrever exatamente assim, Cinemação, sem o parênteses, escreve direto, sem problema nenhum. Ele vai te indicar o podcast do Cinemação. Ele vai indicar 3, na verdade, porque ele vai encontrar a gente como produtor. Então ele vai indicar o podcast do Cinemação, tem um outro podcast do Cinemação onde você tem o feed com todos os podcasts que a gente faz. Você vai achar as Matildas, vai achar uma indicação, vai achar tudo lá. E aí do ladinho vai ter um botão lá escrito se inscrever. Aí você aperta esse se inscrever e pronto, ele entra para sua lista. Quando tiver um episódio novo, ele vai te falar que saiu esse episódio novo. Então é super simples. Eu, por exemplo, uso um aplicativo que se chama WeCast, que funciona exatamente do mesmo jeito. Ele tem uma versão gratuita, uma versão paga. Na versão gratuita você pode assinar menos podcasts, mas eu gosto do WeCast, por exemplo, porque conforme você vai falando alguma coisa, como o WeCast ele funciona quase como uma comunidade, às vezes quando você está falando alguma coisa, aparece na tela do seu celular a imagem daquilo que você está falando. Então você fala, pô, eu vi o filme da Mulher Maravilha, aparece a imagem do filme da Mulher Maravilha, entendeu? Então é um aplicativo muito legal que eu recomendo também, o WeCast, para iPhone, eu não sei se tem para Android. E aí eu pergunto, Dani, para você que tem Android, como que você faz para você assinar um podcast? Olha, eu acho que se você digitar podcast lá na Play Store, né, que tem lá, que é onde você baixa os aplicativos, você vai encontrar vários aplicativos e pode testar. Eu particularmente gosto do Podcast Addict. Legal. Né? Ele é simples e você clica no maisinho ou na lupinha para procurar lá um podcast. Você faz como se fosse uma lista. Então você segue gratuito também. É gratuito, totalmente. Ótimo. E legal. Você segue podcasts. Então você vai acrescentando todos os que você gosta de ouvir. Por que eu gosto dele? Eu sigo vários podcasts, né? Entre eles, obviamente, o Cinemação. E aí, se eu clico na parte no programinha de atualizar, ele vai demorar um pouquinho, né? Vai pegar a internet lá e ele vai começar a me mostrar uma lista de todos os podcasts que eu sigo, os novos que foram lançados. Aí eu vou vendo quais eu quero baixar, clico para baixar, faço o download e ouço offline. Você pode ouvir online, mas daí você vai gastar muito 3G da sua, né, da sua banda. Então eu gosto de baixar ele lá no Wi-Fi, no bom e velho Wi-Fi. Então eu baixo os podcasts e tenho eles baixados. Então toda vez que eu tô na academia, eu vejo quais que eu baixei. Esse, aquele. Então, hoje eu vou ouvir esse aqui. Eu dou o play, ouço numa boa. Ele tem opção de aumento de volume, que se o podcast estiver muito baixo, ele dá aquele aumento, mesmo estando no volume máximo, né? Às vezes não dá conta. Você consegue acelerar, então você tem aquelas opções de 1.2, 1.3, 1.10, 1.9, 2.0, então você ouve acelerado. Se você tá com pressa ou o podcast é de pessoas que falam muito devagar, você consegue melhorar um pouco isso e adequa isso. Então assim, pra mim o Podcast Addict funciona bem e eu sugiro pra todo mundo.
Muito bem, Dani, agora sim, aqui na parte onde as pessoas então saíram dos seus armários, deixaram aqui os seus comentários no nosso querido podcast, temos aqui 2 comentários lá do podcast Cinemação 228 sobre Corra. Então se você tá aqui e você não viu o filme, pode ser que a gente dê algum spoiler, tá? Porque o comentário da galera sempre vem analisando alguma coisa a mais. Então se você não quer tomar spoiler, dá uma adiantada aí e pula direto pro nosso querido podcast sobre Mulher Maravilha. Se não, fica aqui um pouquinho, que é rapidinho, a gente passa rapidinho por isso e já vamos adiante. Então eu tenho aqui o comentário do Alberto Marinho Camilo, que escreveu um e-mail pra gente falando o seguinte: olá pessoal do Cinemação, adorei o podcast sobre o filme Corra. Acho que ficou a dúvida sobre o personagem não ter ajudado a mãe, se ele teria deixado ela morrer. Pelo que entendi, ela tinha saído e ele ficou vendo TV. Ela demorou para voltar, mas ele não se preocupou e continuou vendo TV. Se ele tivesse agido antes, talvez ela tivesse sido salva. Tem uma parte também no começo que o pai da namorada dele está fazendo o tour e quando chega na cozinha, ele diz: aqui é a cozinha, deixamos uma parte da minha mãe aqui. Ou mãe da esposa, não lembro. E está a empregada em pé. Estaria falando da decoração ou dela? Risos. Preciso ver novamente, me surpreendi com esse filme, abraço a todos. Olha aí então, o Alberto Marinho Camilo, né, um dos nossos patrões também, mandando esse comentário, muito legal aqui, que ele tentou achar aí uma explicação para justamente o que aconteceu com a mãe, né, do Chris, mas apesar dele ter falado isso, realmente o filme não deixa tão claro, mas essa é uma explicação plausível, né, quer dizer, ele ficou lá e depois alguém contou pra ele que a mãe tinha sido atropelada, que a mãe ficou sangrando na calçada e tal, como já tinham falado, e aí ele se sentiu culpado por isso, mas do jeito que tá construído no filme, dá a entender que ele sabia que a mãe tava lá e ele meio que não se importou, ou, sabe, ele escutou alguma coisa e ficou ali. Enfim, eu acho que a explicação do Alberto Marinho Camilo ficou muito legal e se encaixa muito no filme, né? Sim, e tem tudo a ver com o comentário que eu vou ler também, que é o da Marina Oliveira, né? Ah, legal. Ele também tem, né, esse mesmo spoiler, que é o seguinte, ela fala assim: oi, meu nome é Marina Oliveira e essa é a minha primeira experiência com o Cinemação. Opa! Fui apresentado ao programa pelo queridíssimo Fernando Machado, com quem compartilhei um grupo no Telegram e até podcasteamos juntos uma vez. Então ela é amiga do Fernando, valeu Fernando por ter indicado, e ela comentou o seguinte: gostaria de parabenizá-los pelo programa 228 e trazer, quem sabe, uma luz à questão para vocês levantada durante o podcast. Houve uma confusão ao interpretar o trauma sofrido pelo personagem protagonista em relação à morte da sua mãe, mas pra mim ficou claro como o dia. O filme conta que a culpa do protagonista veio depois de que ele teve ciência da morte da mãe. No momento em que assistia a TV, ele não sabia que a mãe estava agonizando. Ele estava em casa quando o acidente ocorre. A culpa que ele sente está no fato de ele perceber que já tinha passado a hora da mãe chegar em casa e que algo está errado. Ao invés de ligar para algum parente ou para a polícia, ele se divertiu com o atraso da mãe, já que o filme deixa a entender que ele teria mais tempo para assistir televisão. Agora ele pensa que se tivesse ligado para a polícia para dar parte da demora da mãe, anteciparia seu socorro, aumentando suas chances de salvamento e evitando que a mesma passasse a noite agonizando até falecer. Olha aí. Que fardo pesado para apenas uma criança. Eis a minha humilde contribuição. Realmente faz todo sentido. Eu, particularmente, quando eu vi o filme, não senti isso. Eu senti que é uma culpa que ele tem. Ela não foi tão bem explicada, mas é basicamente isso. Ele, em algum momento, podia ter feito algo. Seria muito mais traumático se ele tivesse visto a mãe. Não, é simplesmente... É uma coisa que é super comum. As pessoas têm alguns arrependimentos da vida que não é que elas presenciaram algo. Elas simplesmente falam, putz, deixaram de fazer se eu tivesse coisa, feito né? isso ou aquilo, entendeu? Por isso elas têm essa culpa. Legal, que se você mesclar aqui o comentário do Alberto Marinho Camilo com o da Marina Oliveira, realmente tem uma explicação, os dois entenderam do mesmo jeito, né? Quer dizer, talvez pra gente tenha passado despercebido, mas é por isso que é legal a gente receber comentário, né, Dani? Porque olha aí, agora deram um significado, deu pra entender melhor. Deu pra entender o filme. O que aconteceu, melhor. Graças Exatamente. aos nossos queridos ouvintes. Graças aos nossos ouvintes e graças a dar spoiler pras pessoas que só querem ouvir Mulher Maravilha. Harder!
You're stronger than this, Diana. Again. Never let your guard down. You expect a battle to be fair. A battle will never be fair. Chegava aos cinemas no dia 1º de junho de 2017 o novo filme da Mulher Maravilha. Novo porque, né, os antigos fazia tempo que a Mulher Maravilha... Teve série, né? Teve série, é. E não teve, mas filme nunca teve. Na verdade, pra pensar, o mundo tá precisando de um filme da Mulher Maravilha há 70 anos, mais ou menos. 70 anos, então, finalmente. E eu acho que quem apareceu na janelinha também foi a Viúva Negra, né? Agora, ela apareceu e falou, gente, olha eu aqui, né? A Marvel tomou um tapa na cara. A Marvel já podia ter feito, né, um dela, né? Pois é. Esse filme que chegou agora no começo de junho vem aí dirigido, né, pela Patty Jenkins, que é uma diretora que eu particularmente gosto muito, principalmente do trabalho de estreia dela, que foi em Monsters, né, Desejo Assassino, um filme que deu o Oscar pra nossa querida Charlize Theron, um filme muito bom também, um drama psicológico muito fantástico, e aí a gente tem então essa diretora comandando Mulher Maravilha. E aí, como trazer essa diretora no mundo de herói sem tirar, né, todos os aspectos heróicos que a DC exige, né, pelos seus personagens? Dani, diz pra gente então quem foram os responsáveis aí por fazer desse filme essa obra tão boa que tá chamando tanta atenção do público. Então, além da direção da Patty Jenkins, o filme tem o roteiro do Alan Heinberg, que fez mais TV, Grey's Anatomy, ou DLC, Sex and the City, mas também tem lá a assinatura do Zack Snyder, porque ele tá story by, né, tipo, ele que desenvolveu a história e tal, mas o roteiro final, pelo jeito, ficou com o Alan Heinberg. A fotografia é do Matthew Jensen, que fez a fotografia de alguns do Game of Thrones, do True Blood e do último filme do Quarteto Fantástico. A trilha sonora é do Rupert Gregson Williams, que fez, entre outros filmes, que tá na trilha sonora de filmes como Até o Último Homem, A Lenda de Tarzan e da série The Crown. A montagem é do Martin Walsh, que foi o cara que fez a montagem do V de Vingança e do Príncipe da Pérsia, e o Chicago também, né, o musical. E o design de produção é de uma outra mulher, finalmente mais uma mulher além da diretora, que é a Aline Bonetto. A Aline Bonetto, ela fez o design de produção de filmes como o mais recente do Yves Saint Laurent e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme famoso por ter um design de produção muito, né, fabuloso ou Sim. maravilhoso. Você escolha a palavra que você preferir. No elenco, além da Gal Gadot, que tá todo mundo comentando, que já tinha aparecido lá no Batman vs Superman, mas finalmente protagonizou as cenas e tudo mais, a gente tem a Robin Wright, né, que é a diva do House of Cards. Oi, falei alto? A Robin Wright, que tá espetacular, né? Sem comentários. Tem a Connie Nielsen, o Chris Pine, a Helena Anaya, o David Thewlis, que é o famoso professor Lupin. E aí tem a presença também do Said Taghmaoui, Ewan Bremer e o Eugene Brave Rock. Como diz o nome, Eugene Brave Rock, ele é um indígena americano que, inclusive, teve bastante liberdade pra falar a língua dele, pra, enfim, colocar... ele criou algumas coisas, né? Enfim, colocou elementos que não estavam previstos, até como uma das muitos momentos, como dizer assim, de valorizar a diversidade, né? Que tem muito na Mulher Maravilha. Uhum. E é isso, esses são os principais nomes aí pra gente começar a entender do que se trata. Legal. Mulher Maravilha, ela chega marcando, né, seu nome na história, principalmente porque é o primeiro filme sendo feito agora de 2010 pra cá com uma protagonista mulher, né, uma heroína, né? É o primeiro de super-heroína que eu me lembro. Não, né? Antes disso, a gente teve em 2005 a Electra, que não foi... Não, esse filme não existe, gente. Então, pois é, esse que não foi nada Mulher Gato disso, também né? não existe. Não, também não existe, não. Não tem, não.
Mas a grande questão é justamente essa, né? Como que um filme demora 12 anos pra chegar no mercado? Como que tem essa janela? É um absurdo só de você pensar que existe essa janela, e aí, de repente, chega a Mulher Maravilha com uma mensagem muito voltada justamente para esse empoderamento e tal, com uma questão muito legal de realmente ter um filme bom, né? Que era o que faltava pra Elektra. Tipo, você tinha a heroína ali, mas o filme era ruim. Então eu queria que a Germana trouxesse aqui pra gente a sinopse de Mulher Maravilha. Sobre o que fala esse filme, Germana? Bom, Mulher Maravilha é um filme de super-heróis. Como qualquer filme de super-heróis. Eu sou Marvete, eu sempre coloco isso porque o que eu vou falar agora é um troço. Eu quero muito que acabe essa briga Marvel versus DC, porque, né, cara, que preguiça, né? Mas assim, eu tenho uma preferência pela Marvel, porque até então a Marvel sempre me deu personagens femininas muito legais, a despeito da Mulher Maravilha ser a personagem da DC. E é uma personagem icônica. Se você chegar no meio da rua e falar Mulher Maravilha, a pessoa pode nunca ter lido quadrinhos e ela vai saber quem é. Então é absurdo que até agora não tenha tido um filme da Mulher Maravilha, mas eu tinha que fazer uma sinopse. Então o que é? Um filme de super-herói com uma heroína icônica, e é um filme que respeitou essa característica dela ser absolutamente conhecida por todo mundo, e ao mesmo tempo ele tem o mérito de apresentar o filme pra quem nunca ouviu falar dos quadrinhos ou pra quem nunca conheceu Diana. E eu acho que esse é o grande mérito. Todo mundo fala assim, é tão bom que parece filme da Marvel, que eu acho uma maldade, porque termina criando confusão de novo, mas ele é tão bom quanto o filme da Marvel. Por quê? Porque ele soube, como os filmes da Marvel, apresentar o filme também pra quem não é fã. Sim. Mas eu não sei se isso foi uma boa sinopse, gente. É um filme de herói que chuta bundas loucamente, com câmeras lindas, fotografia maravilhosa, um roteiro fofo, maravilhoso, fodônico, e que não tem medo de ser sensível onde tem que ser sensível. Eu acho assim, o filme ele trata basicamente dessa construção da personagem da Mulher Maravilha, desde mostrando quem é a Diana, né, na ilha, com as outras Amazonas e tal, até ela realmente sendo introduzida ao mundo mundano, né, vamos dizer assim, e aí ela começa a ter que se envolver com aquilo ali a partir de alguns eventos que vão acontecendo ao longo da sua história. O Free, gente, é um troço muito legal de vocês prestarem atenção, é o desenvolvimento da Diana, Diana ou Diana, de todos os personagens, mas da Diana em especial, por menos feliz que tenha sido Batman versus Superman, a Diana é um elemento lá que é muito legal, né, a Mulher Maravilha é um elemento lá formidável, e aí o que acontece, só que ela, lá naquele filme ela tá cansada, ela cansou da humanidade, você sente ali o peso dela ter vivido tanto tempo na humanidade. Então é muito legal porque você vai ver no filme da Mulher Maravilha, ela começar super inocente. Ela começa inocente que nem o Capitão América, que nem o Superman, esses heróis que são mais ingênuos, mais puros de coração, a Diana começa assim. E você vê ela se transformar, mesmo naquela primeira aventura, você vê ela se transformar, entendeu? Você vê ela ficando mais madura, e você vê como que ela recupera essa força pra ir lutando novamente pela humanidade. Né? É interessante ver porque assim, é um filme de origem, né? E ele consegue ser um bom filme de origem. Tem muito filme de origem de super-herói que se perde ou fica muito cansativo e tal. Eu acho que algumas pessoas podem até achar, algumas pessoas podem até justificar que ele tá um pouco longo, mas eu acho, pra mim não incomodou tanto, assim. Ai, pra mim foi pouco. Não, maravilhoso. Não, então, é que algumas pessoas... mais tempo no cinema. Sim, então, mas algumas pessoas podem ser mais críticas a isso, assim, eu até entenderia isso. Mas ele é um filme que consegue se manter assim, e ele basicamente, o que eu entendi, é que ele conta justamente a formação da Mulher Maravilha, né? Ele é o equivalente ao Man of Steel, o Homem de Aço lá, que teve gente falando, nossa, mas esse não é o Super-Homem. Não é, porque no começo não era, porque não era mesmo. Ele tava se desenvolvendo. Acho muito pesado com o Man of Steel, e tem muito isso, ninguém se lembra disso. Ali ele tava se formando, cara. O cara tinha probleminha mesmo. Então, e acho que dela também, né, assim, a Mulher Maravilha, via de regra, não é ingênua, não é... Exato, né? É bem mais raivosa, tal, né, então se muita gente foi esperando ver a Diana que a gente vê no desenho animado, no Justiça Unlimited, né, no Justiça Unlimited, ela não tá ainda naquele ponto. Sim. Uma menina que tá encantada, porque ela tá amadurecendo, né, ela mostra bem, é legal esse amadurecimento
comportamento dela. E fica muito claro nas passagens, nas 3 atrizes que foram usadas, é expressivo, né? O rosto, e você vê a inocência, aquela pureza de quem acabou de sair de Temícera, ali da ilha, e vai ter esse primeiro contato com a humanidade. É muito legal você ver as reações. Tipo, ela não só tem que aprender a conviver com um ser humano, que agora é misturado, que tem cores diferentes, cheiros diferentes, habitação diferente, tudo completamente diferente, trazer esse elemento da diferença e do amadurecimento. Então é muita responsabilidade nas costas de um ser só. Agora, eu acho que o filme, eu sou bem crítico em alguns aspectos do filme no sentido de história, né? De como ele é montado. Eu entendo a importância dele como um filme de heroína, eu entendo a importância dele histórica também, mas tem alguns pontos dentro da narrativa que pode ser, inclusive, porque como ele é um filme de origem baseado em quadrinhos, às vezes nos quadrinhos isso também não fica, sei lá, não é tão claro, ou é um aspecto muito característico de quadrinho, e aí às vezes a gente acaba escorregando quando traz isso pro cinema. Mas assim, o que eu ia falar em relação a isso é que eu tenho alguns problemas, por exemplo, com a Gal Gadot como atriz. Eu acho que ela às vezes força um pouco a barra, sabe, na hora da interpretação dela. Posso te interromper só um pouquinho? Lógico. Que é uma coisa, vai parecer um argumento, um contra-argumento que eu vou te dar, um pouco tendencioso, mas na verdade não é. A gente nunca exige num filme de herói que um homem seja um ganhador de Oscar. A gente nunca exige. O Chris Evans, por acaso, ele é um puta ator. E o Robert Downey Jr. também é um puta ator. Ele tinha problema com drogas, mas ele é um puta ator. Mas nem todo ator que tá ali na Marvel é fodíssimo, nem, né? Vamos combinar que o Ben Affleck, ele pode ganhar Oscar, mas é mais porque ele é bem relacionado com qualquer outra coisa, né? E o menino que faz o Superman, ele é gatíssimo. Ele é maravilhoso. Mas ele é horrível também. Mas ele não atua bem. Então, quer dizer, a gente tá querendo exigir de uma atriz de um filme blockbuster uma atuação de novela vague francesa. Mas não é isso. O meu problema com ela é, às vezes, naqueles roupantes de fúria ou de muita tristeza, que eu acho que ela é muito caricata nas interpretações dela, entendeu? Mas será que ela não compensa? Eu acho que assim, teve vários filmes, tanto com homens quanto com atores ou atrizes, né, que a gente fala assim, não tá lá aquelas coisas como atuação, né, não é uma atuação digna de Oscar, mas tem muito carisma e tal, e eu acho que ela tá nessa categoria. Eu acho que ela tem um carisma muito grande, o jeito dela. Na hora que a menina sorri, cara, o mundo para. Sim. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não acho que ela prejudica o filme, não é isso. Eu acho que ela entrega aquilo que o filme precisa, entendeu? Tá ali no limite. Mas ela não é, por exemplo, como a gente falou aqui recentemente, a gente falou de Corra, né? Que é um suspense e tal. E a gente falou da interpretação dos atores que entregava uma coisa que era além daquilo que você esperava, que você se conectava emocionalmente com aquele personagem. Aqui, eu acho que a Gal Gadot, ela entrega o suficiente, mas não o suficiente pra gerar essa conexão emocional. O filme, ele gera a conexão emocional muito pelo macro que ele entrega, entendeu? Por toda a história, por tudo que ele representa e tal, mas a atriz, a Gal Gadot, eu acho que ela tem alguns momentos assim que ela fica muito caricata, e aí você continua entendendo que é um filme de quadrinhos, você continua entendendo tudo isso, mas assim, eu não acho que ela prejudica o filme, eu acho que ela acompanha o crescimento do filme ali no limite, entendeu? Entrega o que é proposto. Mas eu queria também entrar num outro aspecto que a gente estava até conversando aqui antes de gravar, e aí até a Carol começou a trazer pra gente, justamente sobre esse universo, né? Que é a grande questão por trás desse filme, né? O que ele tá representando pra gente agora, Carol? O que você sentiu com essa entrega de Mulher Maravilha? Então, eu acho que ele é uma representação, assim, gigantesca para as mulheres num contexto geral, né? A gente tá aí passando por uma situação onde as mulheres estão começando a ganhar voz, e apesar disso a gente ainda tem toda essa resistência. E aí eu tava ouvindo vocês falando agora há pouco sobre são 70 anos que a gente devia ter uma Mulher Maravilha, que já devia ter saído do filme. Cara, e aí eu fico ao mesmo tempo pensando, poxa, eu não posso colocar capa de mulher na minha revista do Aranha Verso, por exemplo, porque ela não vende. Então, isso é um tapa na cara do mercado em geral, porque a gente vê tanta gente clamando e ao mesmo tempo tanta resistência, né, por parte de
de alguém tomar uma iniciativa e ir lá e fazer um filme de mulher, e ir lá peitar. A gente tem aí um legado Linda Carter, né? Pelo menos pra mim ela é muito forte. Nossa, eu cansei de pôr fralda na cabeça porque eu tinha um cabelo curto e fazer aquela viradinha da Mulher Maravilha. E assim, porque aquilo era o auge do poder. Nossa, eu podia crescer e virar aquele mulherão e tal. E era a minha representação, né? Sempre foi essa coisa muito, muito forte. Então a Mulher Maravilha, ela vem comigo, assim, há anos, desde criança. Apesar de eu ser totalmente Marvete também, hi-fi. Mas é aquela coisa, né? A gente tinha tão pouca heroína, assim. Exato. Que a gente terminava... A rixa Marvel desse terminar diminuindo um pouco no nosso caso, no caso de quem é mulher. Exato. Por conta disso, porque, putz, né? A despeito da Marvel ter um monte de mulher legal, porra, tem uma ali na DC e vamos lá, vamos ficar de olho nela também, porque ela é foda. Vamos ficar de olho nela, na sobrinha dela, na prima dela e todo mundo. Todo mundo, é. E sempre foi, né? E desenho animado, né? Pô, Liga da Justiça, assistia pra caramba aquilo. E ela já tava ali no meio, já representando. Então, assim, é uma transformação. E eu acho que ele vai ficar um peso muito grande nas costas da Gal Gadot. E desse título, Mulher Maravilha, como um dos primeiros filmes de super-heroína. E eu considero, tipo, ele é o primeiro, gente. A gente falou de Electra e Mulher Gato, mas as duas são anti-heróis, né? As duas são vilãs. Então, a gente tem a primeira heroína mulher, o primeiro filme da primeira heroína, solo, e ela vai carregar todo esse peso nas costas. A gente tá aí falando de uma sociedade que ainda é machista, que ainda taca o dedo na cara, né? E vamos menosprezar um pouco. Não são todos, com todo respeito, e agradeço muito a quem não faz isso. Nossa, mas é o que a gente escuta, né, dos caras falando de, é filme de mulherzinha, ela falou de amor, sim, cara. E o filme do Batman e Superman, tipo, também não fala disso, só que não fala com todas as 5 letras, né? Mas fala de uma outra forma. Sim. Então, é uma questão de linguagem, eu acho que é isso. Então, ela vai carregar um peso muito grande, e eu acho que veio no melhor momento possível. My name is Captain Steve Trevor, pilot, American Expeditionary Forces, serial number 8141921. That's all I'm at liberty to... Assigned to British intelligence. What the hell is this thing? The lasso of Hestia compels you to reveal the truth. But it's really hot. What is your mission? Whoever you are in more danger than you think. What is your mission? I am a spy! I'm a spy. I'm a spy. Só completando o que a Carol falou, eu gosto muito que o primeiro filme seja um filme dirigido por mulher, porque como a gente estava falando antes de começar o programa, a gente não gosta muito de falar assim, é a visão feminina, mas tem certas estéticas, por exemplo, que a gente vai prestar atenção e que de vez em quando nem todo diretor ou criador de conteúdo vai prestar atenção, né? Na Mulher Maravilha, você vê que a Ilha das Amazonas é a coisa mais maravilhosa do mundo, e as Amazonas também. E aí o que é legal, eu vi um tweet outro dia e eu achei perfeito, é um filme dirigido por mulher, porque ela tirou aquele olhar, nada ali é filmado pra agradar um olho masculino no sentido de sedução. É verdade. Então, você tem mulheres lindas, você tem mulheres absolutamente musculosas, fortíssimas, você tem as magrelinhas também, mas elas estão todas musculosas, tem mulheres com rugas, tem uma hora que a Mulher Maravilha, ela segura pancada, a coxa dela treme, isso é lindo, gente, em filme nenhum a gente vê coxa tremer, e coxa treme, eu sou uma mulher musculosa, eu ando de bicicleta todo dia, minha coxa treme. É lógico, gente, a gente é humana. Assim, tem elas, tudo bem, elas são deusas. Isso é lindo. O primeiro filme de uma super-heroína, ela não tem aquela câmera que passeia no corpo da mulher pra ser sedutor. Entendeu? Você tem uma câmera passeando no corpo de Steve Trevor, uma hora. O próprio uniforme dela não é nem um pouco sexualizável, né, Germana? Ele é... Tudo bem, ela tem ali o shortinho, até a saia, que a gente até podem pensar alguma coisa nesse sentido, mas é muito discreto e a câmera não favorece nem
um pouco isso. Exato. O shortinho tá lá pra manter aquele uniforme que a gente tá acostumado a ver, que foi o uniforme que a gente viu e tudo mais, mas a câmera não faz com que fique sexualizado. Porque, entendam bem, gente, quando a gente fala isso, a gente não tá querendo tirar o sexo do cinema, tá? Eu sou uma pessoa que consumo pornografia, eu adoro pornografia, mas pornografia, né? Não, eu tô falando sério. Lógico. Eu adoro pornografia feminista em especial, porque exatamente isso, você consegue passar sensualidade sem passar pelo punheta service. Exato. Usando o termo certo, é o punheta service. Não tem punheta service na Mulher Maravilha. Sim. Exato. Tem uma moça que trabalha comigo que ela questionou umas coisas. Eu queria saber o que vocês acham. Ela falou assim, eu gostei, é empoderador em vários aspectos, mas, né, daí ela tava falando que incomodou o fato de que é um homem que apresenta o mundo pra ela, que guia ela inicialmente, e que ela descobre o poder verdadeiro, ela, né, finalmente consegue lutar contra o Ares, depois de meio que perder o amor. Aí eu vi outros argumentos falando, não, mas quem disse eu te amo foi ele, e não ela, o que já é uma grande diferença. Já faz aí eu queria saber o que vocês acham, Sim. se vocês acham que isso faz sentido, porque assim, aí só pra, né, enfim, falar outro ponto de vista, depois disso, a Grécia, que também trabalha comigo, que tem o podcast As Matildas, que é aqui da família do Cinemação, ela falou assim que não, porque ela falou da importância também, do ponto de vista mais feminista, vamos dizer assim, né, e ela disse que a questão de que numa sociedade em que uma mulher não pode nem entrar numa reunião política, como, né, mostra no filme, o fato de que existe um homem que permite essa entrada, que dá essa abertura, é importante, e ela falou também, ela fala assim, é isso que mostra a importância também do papel de um homem que tem uma noção e que não é machista, de ser um aliado do feminismo. Como que vocês veem isso? Faz sentido isso, ou como que vocês viram essa situação? Então, eu acho assim, a gente já deu a resposta meio que no começo pra essa pergunta, porque esse filme, na verdade, é totalmente baseado no quadrinho, né? Se a gente for dar uma olhada, graças, assim, ao mercado, que não é bobo nem nada, mas esse lançamento recente da Panini, né, do Lendas do Universo DC da Mulher Maravilha, do Pérez, que traz a origem, o filme foi baseado nessa origem, né? Quando tenta colocar esse universo mitológico, essa aproximação grega, então dá uma origem à Mulher Maravilha. E ela é apresentada ao universo, quer queira, quer não, lá acontece do avião do Steve Trevor cair. Então, assim, foi isso. E a origem é essa, né? Salvo os pequenos detalhes, aí, claro, a gente tá falando linguagem cinema e linguagem quadrinho, estão respeitadas aí as proporções e as alterações. Cara, a gente seguiu com o quadrinho. Eu acho isso animal, assim, porra, não conseguiria ver de outro jeito, porque eu li o quadrinho, porque eu vi a série, porque a gente tem esse contato. Então, pode ser, talvez seja algo que já ficou incutido pra mim, mas pra mim isso passou tão natural, sabe? Simplesmente era o que eu esperava. Eu esperava o avião cair, eu esperava vazar, né, aquela névoa que protege a ilha. Então, pra mim foi uma coisa muito tranquila. Agora, foi bacana o jeito que ele levou, exatamente esse lance do aliado, né? Então não, ela vai comigo sim, sob certa resistência. Ainda tem aquela coisa, né, dele montar a caminha ali no barco e falar, não, eu não vou dormir com você, porque as pessoas só dormem quando são casadas e tal. Então tem um lance todo do contexto da época, né? Ele tá dando contexto. Tipo, olha, na nossa sociedade, ou seja, aqui fora dessa cortina, dessa neblina, as coisas funcionam meio que assim. Então ele começa a cantar bola, mas eu acho já legal nesse primeiro momento, porque ele já entende que ela não pensa como ele, que ela não vem com essas amarras da sociedade que a gente tem, e ela já fala, poxa, para de ser bobo, e ele já deita do lado dela e a coisa já segue, né? Tem modificações pro roteiro não cair nesse desconforto que a tua amiga sentiu, porque, por exemplo, a gente sabe de muitas versões em que a Mulher Maravilha vai atrás do Steve Trevor porque ela se apaixonou por ele de bater o olho. Delícia, né? É o que a gente chama a magia da briga mágica. Essa briga mágica, você, atrás, né? Não rola isso. Ela vai porque ela quer salvar a humanidade. Ela não vai porque ela tá fascinada com o bicho homem. Ela quer salvar a humanidade. Ela cresceu ouvindo a história de que a humanidade precisava ser salva pelas Amazonas. É isso que motiva ela a sair da ilha. Ela pode ser guiada por um cara? Pode, né? Tudo bem, eu ia achar super foda se fosse a Peggy Carter ali do lado e elas duas tivessem um romance, entendeu? Mas porque eu chego, né?
Mas assim, mas é muito legal que seja o Steve Trevor, e ele e tem essa figura do aliado mesmo. Então tem certas alterações, como, já que eu posso me soltar no spoiler, o fato de Hipólita não ter sido violentada por Ares para ter a Diana, o fato de Diana não ter saído da ilha porque Steve virou a pica das galáxias. Não, ela tem motivações que estão ligadas à humanidade. E o fato dela, naquele momento, ela perder, e quando ela fala em amor, ela tá falando, eu enxergo de uma forma mais universal. Primeiro que eu não tenho medo de amor. Eu acho que, assim como a diretora, muita gente reclamou que achou cheesy, né? Quando achou cafona ou brega ela falar de amor ali. Cara, tem que falar de amor. A gente tá numa sociedade absurdamente bélica, com um monte de gente covarde, que enaltece discurso de ódio o tempo todo. A gente tem que voltar a falar de amor e falar que não tem que ter medo de amor. Mas, Germana, deixa eu colocar um ponto de vista aqui, que foi o que eu senti na hora. O meu problema com o Steve Trevor nesse filme é que eu acho que eles não precisavam ter feito esse laço amoroso agora, sabe? Mas ele morreu, não ia dar tempo. Não, tudo bem, assim, eu acho assim, justamente porque abre margem pra essa diminuição do discurso dela no final. Ela falar de amor, aí tem gente que vai interpretar como o amor entre homem e mulher. Vai ter gente que vai interpretar como amor entre homem e mulher. Né? Mas, por outro lado, eu acho muito interessante que tenha isso, e que se coloque isso, que se discuta isso, porque uma das nossas lutas como feministas é provar que mesmo a moça fofinha e romântica, ela pode ser foda. A mulher forte, ela não precisa ser a mina que vai dar um chute na bunda de todos os caras e não vai se apaixonar por nenhum, porque homem não presta. Não, tem uma porrada de homem que não presta. E homem, né, é o que a gente fala. Mas, assim, a moça fofinha e ingênua não tem menos força do que a furiosa do Mad Max. Saca? Então é muito legal ter essa discussão. É legal uma menina, como você falou, a tua colega ter essa discussão, e a gente ter essa outra visão também de não precisa ter tanto medo do amor. A gente tem muito medo, porque sempre podia cair na comedinha romântica, mas não cai. O amor deles, e é como vocês bem lembraram, é Steve quem fala. Steve tá fascinado por ela. Sim. Ela é o exemplo dela que faz o Steve fazer o sacrifício de se matar. Então quando ela se toca, que ele fala eu te amo pra ela se toca que o amor que ele sente por ela faz essa... Então, na verdade, é ao contrário. Não é o amor que ela perdeu por ele ali. É o contrário, ela se tocou. O amor que esse cara sentiu por mim fez ele fazer isso pra salvar o dia. Então, peraí, deixa eu salvar a humanidade. Na minha percepção, isso teria sido muito mais poético se não tivesse tido a cena dos dois ficando juntos, entendeu? Essa cena dos dois ficando de novo, juntos... é medo de amor, cara. Não pode deixar. Tem horas que não tem que ter romance. Tem horas que não tem que ter. Mas se tivesse ficado uma coisa meio assim, sabe? Tipo, eles se gostam, porque já rolam uns olhares, já rola alguma coisa assim, entendeu? Aí eu achei que putz, não precisava desse romance. Esse romance pra mim ficou um pouco atravessado. Eu gostei, entendeu? da forma como foi apresentado, porque, assim, daí eu acho que são detalhes, né? Eles, né, estão lá naquele momento da dança, então é uma coisa, né, sutil, e aí, sei lá, uma coisa muito simples, mas, enfim, que faz diferença. E aí, claro, o filme é PG-13, não ia ter nenhuma cena muito além de um beijo e presumo o que aconteceu, mas é o fato de que eles vão entrar lá naquele momento, aparece eles entrando no quarto, né, de onde eles estariam. E aí, ele abre a porta, ele entra e ela vai, entendeu? Isso é uma coisa, é um detalhe, mas não, assim, só de ser, ele não a levou até lá, ele não puxou e tal. É uma coisa pequena, exatamente, que eu acho que faz uma diferença. E se a gente casar com aquele diálogo lá no barco, que ela fala que leu, não sei o que, de Clito, né, que é o nome de um livro antigo grego e tal, não sei detalhes, né, mas que ela fala que leu aquilo, ou seja, ela é uma pessoa que estudou tudo, né, todo esse tema, essa temática, já deixa claro, tipo, ela sabe do que tá falando, ela sabe do que se trata tudo isso, ela não é nesse sentido, ela não é a inocente que não sabe conviver, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Então, eu acho que a partir desses detalhes, você entende, assim, ela está fazendo exatamente o que ela quer, ela sabe muito bem. Ela é uma mulher que na Primeira Guerra Mundial decidiu que ia fazer sexo fora do casamento com um cara que ela tá afim. Exatamente. E isso é muito empoderador, saca? É empoderador ela aceitar o lance do amor. E esse detalhe que ele levantou, exatamente. O Steve não leva ela, ele não seduz ela, ele é seduzido. Né? Existe uma escolha mútua, eles estão sempre em pé de igualdade. E não é muito natural? Eu achei muito natural. O estranho seria se não tivesse terminado desse jeito. Porque você começa a pensar em qualquer outro filme, tipo, sei lá, o Indiana Jones da vida. O cara sempre vai atrás da mulher, ele sempre vai arrastar ela, ele vai tomar
tomar um beijo à força, ele vai fazer alguma coisa. E aquilo é natural. Todo mundo vê aquilo como, ai, que legal, olha só. Na verdade, não é. Que tá muito errado. Não é, caramba. Esse da Mulher Maravilha foi muito natural. Tipo, ela resolveu ir. Ela não foi coagida. Ele não veio com graça e puxou a saia dela primeiro, ou veio e deu aquele puxão e dá um beijinho pra depois ver a Ana. Então agora você veio porque eu te beijei. Não, eu simplesmente quero ir. Eu simplesmente quero experimentar isso. Pé de igualdade aí muito sutil, mas que é muito perfeito. E é esse pé de igualdade que muda tudo. E o fato dela ter tido esse romance com ele define muito ela, não no sentido, ela foi definida pelo romance, mas define nessa... É impossível pra Mulher Maravilha ter um romance com alguém. Ela é imortal, bicho. Sim. Aquela primeira turma, que foi quem conviveu com a inocência dela, todos aqueles amigos que ela fez, ela viu todo mundo morrer. Inclusive o cara por quem ela podia ter que virar pra ela e falar, eu queria que a gente tivesse mais tempo. Né? E isso, eu queria que a gente tivesse mais tempo, isso muda tudo. Vocês me convenceram sobre o romance. Eu acho que agora eu fiquei convencido. Porque você ficou menos chateado? Fiquei menos chateado. Porque assim, eu confesso que porque assim, justamente o fato de ser um filme que empodera muito, me incomodou essas coisas também, sabe? Essa coisa dela ter esse romance. Eu achei que, tipo, eles poderiam ter segurado um pouco mais. Eles poderiam ter feito porque você sente no ar que tem ali uma atração entre os dois. Você sente que existe um interesse mútuo ali e tal. E aí, o fato de você tirasse essa cena de que eles vão pro quarto e tal, e de repente ficasse uma coisa meio que deixa você sentir mais aquilo, eu acho que teria sido uma coisa maior. Ele teria abraçado o maior significado do filme. Mas agora, com o que vocês falando sobre todo esse significado, inclusive da cena, me convenceu. Então eu já mudei de opinião. Uma leitura interessante que eu vi, que eu falei, nossa, eu vi alguém comentando, assim, nas internet da vida, e que eu achei que faz muito sentido. O filme, ele tem vários, né, claro, vários momentos de fazer crítica social, né, desde lá do momento que ela entra na sala, tá nem aí que só tem homem, e os caras ficam todo mundo meio olhando o que uma mulher está fazendo nessa reunião, né, que naquela época a mulher não podia entrar e tal. Enfim, de vários desses momentos, as roupas, né, que ela fala, como é que vocês lutam com esse vestido? E não dava, né, óbvio que não dava pra lutar, mas tem, quando eles ainda estão na ilha, que tem toda aquela piadinha, que o Steve tá pelado, e ela olha, ela pergunta assim, o que é isso? Ele acha que ela tá falando, né, do pinto dele, na verdade ela tá perguntando do relógio. E aí ele fala do relógio, e depois ela fala assim, então você quer dizer que você deixa uma coisinha desse tamanho mandar em você? Isso também, querendo ou não, é uma brincadeira, né? Tipo, é como se ela estivesse falando meio que do relógio, do pinto dele, sabe? E que não deixa de ser, né? Tipo, você deixa que o seu pinto mande em você. Claro que não é isso, ele, assim, tipo, é uma brincadeira do roteiro, né? Eu achei interessante isso. Yep, that's not gonna work. Please put the sword down, Diana. Diana. Let me try it by myself. After you, sir. Então, e aí é que eu acho que ficou a brincadeira bem legal, porque nessa hora você escuta um monte de cara falar sobre as visões que eles tiveram a respeito disso. E aí você já nota assim, eu já vi certos caras, vários assim, incomodados. Fica fazendo piadinha com isso. Tipo, é engraçado fazer piadinha, quer dizer, que com o pinto não pode fazer piadinha, mas com um peitão na tela, ok. E aí você começa a ver esse tipo de diferença no discurso e como isso incomoda de uma certa maneira. Eu vi gente incomodadíssima por causa desse discurso no barco. Que é um barato, né, cara? Que é um barato, exato. E assim, é tranquilo, não é? E assim, quantas mulheres não passam por isso a vida inteira, e a gente sabe disso, né? Mas é um assunto que não chega até os caras, ou chega para uma parcela pequena, chega para os que vão ouvir, os que estão afim de ouvir, e outros não, vão passar desapercebido a vida inteira, achando que são o máximo, porque escutou um gemido ali e tá tranquilo. Não, já fiz minha parte.
máfia. Não, cara. Não, você não tá entendendo, cara. Vocês param de funcionar mais cedo do que a gente. Se deixar a gente ficar a noite inteira. É isso que ela tá falando. Sim. Essa é a verdade do mundo, desculpa. Exato. Sim. E tacar esse dedo na cara incomoda, né? Porque aí você tá mexendo com um negócio muito mais profundo, tá mexendo com o que o mundo mostrou pra você. E aí é que eu acho foda o filme. Ele vai te dando esses pequenos tapas na cara e vai mostrando, tipo, sociedade, bom dia, o mundo é outro, a gente pode funcionar de outra maneira, acorda, olha isso daqui, olha esse outro negócio, e vai te dando esses pontos. E eu acho que isso é muito foda, discutir com muita mulher que viu esse filme pra ver e entender essa outra visão, porque a gente tá muito acostumada a receber a visão ao contrário, mas os homens ainda não. Os homens estão acostumados a se colocar no nosso papel, a ter que enfrentar e ver uma mina chutando bundas. Ok, é legal quando ela é fodona, mas quando no fundo, sei lá, uma prostituta assassina, não, tem uma justificativa pra ela fazer isso. Cara, gente... E nesse sentido, é interessante de você ter uma personagem realmente que tava numa ilha, né? Que tava convivendo com outras mulheres, que veio de um universo completamente externo a todos os preconceitos e tal, e que acima de tudo, ela tá com uma missão clara na cabeça dela, que é acabar com a guerra e derrotar Ares. Então ela precisa ir pra guerra, ela tem a missão dela já construída, então ela não tá mergulhada em todos os preconceitos e tal. Então, a partir do momento que você tira esse ser de uma ilha paradisíaca, repleta de Amazonas e não sei o que e tal, e você leva ela pra uma sociedade completamente preconceituosa, ela é a questionadora, né? Então assim, encaixa de uma maneira muito feliz todo esse discurso de empoderamento, justamente porque o filme foi feliz também em mostrar que ela começa o filme, né, com ela já sentada, estabelecida e tal, e ela relembrando o caminho dela até chegar naquele momento. E tem uma questão interessante que tem a ver com, assim, justamente com isso, ela estava no ambiente externo, então ela não é a mulher que tá lutando contra o machismo. O machismo simplesmente não faz sentido pra ela. Então quando os caras falam, você não pode entrar nesta sala que tem um monte de homens discutindo sobre a guerra, tipo, não é que ela fala assim, eu vou entrar porque eu preciso lutar, não sei se vocês concordam com isso, mas ela não fala assim, eu vou entrar porque eu preciso lutar contra este machismo. Ela nem sabe que pra ela não, simplesmente não faz o menor sentido que ela não pode entrar naquela sala, entendeu? Exatamente. Não faz o menor sentido porque de fato não faz sentido. Sim, e ela vem de uma sociedade em que isso não é nem uma questão. Guerra, e não é nem questão do sexo, né? Simplesmente vamos discutir porque a gente tá com um problema. Exatamente. Isso é muito gente, legal. vamos falar, o que é aquele grupo de pessoas que o Steve reúne pra acompanhar os dois? Eles são apaixonantes também, né? Sim. O índio, o doidinho escocês, cara, o rapaz que queria ser ator, o baixinho que queria ser ator. Uma das cenas que eu mais gostei foi a daquela que eles estão meio que se apresentando, que mostra quanto que o escocês tem problemas, né? Enfim, óbvio, viveu guerras e tal. O índio fala assim, o meu povo foi dizimado pelo povo dele e eles estão lá juntos. Sabe, assim, são pequenos momentos de crítica social, com elementos que tem a ver com a preocupação com mais diversidade e tal. E eu acho que eles se encaixam, pra mim, assim, eles se encaixaram muito bem na história. Né? E não foram colados e ao mesmo tempo dão mais importância ainda, né, pra todos os elementos que o filme traz. Eu achei muito legal, assim, essa parte. Mas nesse momento, vocês não acham que, por exemplo, faltou também alguma personagem mulher ali que talvez estivesse imersa nesse mundo, sofrendo desse preconceito e tal? Porque a gente tem a figura da secretária, mas ela é muito passageira, sabe? Não é tão marcante assim. Talvez uma outra figura que fosse o contraponto, será que não ia ser também importante justamente para essa mensagem? Poderia ficar interessante, mas ia ter gente se reclamar até de tanquinho diferente, porque não precisa estar na Primeira Guerra. Imagina se me botam uma soldada ou uma enfermeira, porque vai aparecer mais pra frente na Segunda Guerra. Se me botam uma enfermeira ali no meio, ia ser um cry em geral. Senão eu acho que é até legal. E o fato de não ter nenhuma mulher fortalece aquela cena do front. Quando ele fala, nenhum homem consegue fazer isso. Quase faz uma referência a Senhor dos Anéis, né? Fala, nenhum homem consegue fazer isso. E ela sai lá fodona, papapá. E se tivesse outra mulher ali que não tivesse conseguido fazer, exceto por aquela mulher que pede ajuda, que é uma vítima ali, se tivesse outra mulher no grupo, nesse caso, apenas nesse caso, tiraria a força. Eu sou a primeira a defender. Quanto mais mulher você coloca, você pode ter todos os tipos. Você pode ter a forte, a fraquinha, como aconteceu em Mad Max. Você tem tanta mulher que você pode ter uma personagem chamada frágil e não é ofensiva.
Mas neste caso, eu acho que se tivesse uma mais, além de você ter que aguentar os caras que vão falar, mas também botaram uma enfermeira. A enfermeira só surgiu em 1900 e não sei quando. Sabe essas coisas chatas que você tem que ficar ouvindo? Não, a gente tem a figura da doutora Maru, que tá lá, que é a vilã, que é a antagonista e tal. Só que ela não é uma vilã aprofundada, né? Você não tem as camadas dela, você não sabe qual que é a real motivação dela e tal. Que isso pode vir, de repente, no Mulher Maravilha 2 e tal, enfim, porque ela saiu viva, né? Agora, eu sinto um pouco de falta disso, porque assim, as minhas grandes questões com o filme é que a gente tá, acima de tudo, falando de um filme da DC, um filme de herói, um filme que é um filme que se leva, né, muito épico e tal, e ele tem muitas cenas nesse sentido. Quem não tá comprando a causa do feminismo, quem não tá entendendo isso, quem não consome isso, não pensa nisso, passa pelo filme como um entretenimento de um outro filme de herói que ok, entendeu? Eu fui assistir o filme com a minha noiva e aí quando a gente saiu do filme, eu virei pra ela e perguntei, e aí, o que você achou? Ela falou, legal, mas é mais uma aventura, entendeu? Pra ela não foi marcante aquilo ali. Então assim, eu sinto que muitas vezes o filme da Mulher Maravilha, ele escorrega justamente em não deixar algumas coisas, sabe, um pouquinho mais claras. Por isso que eu acho que, de repente, ter uma figura feminina ali, que fosse uma figura feminina mundana, que estivesse sofrendo um pouco daqueles preconceitos, que talvez tivesse sofrido, inclusive, preconceito porque tentou ser uma soldada e não conseguiu, né? A gente tem visto alguns filmes que pinçam um pouco isso, né? A gente teve aquele filme da menina do Crepúsculo, que ela é uma soldada. Teve um outro filme agora que vai sair com a Rooney Mara, que ela também é uma soldada lá, que ela treina com o cachorro e tal. Então assim, você tá tendo um pouco mais disso. Então assim, eu às vezes sinto que o filme, ele tem essas questões e aí eles são questões interessantes, mas pra gente que senta aqui e aí a gente disseca o filme. Porque na hora que a gente tá ali, o filme, ele talvez passe despercebido alguma dessas coisas, entendeu? É uma brincadeirinha, é um negocinho. Sabe onde eu te contradigo nisso? Não é nem contradizer, eu concordo com você, que quanto mais mulher na tela, melhor. Eu acho também. Mas ainda mantenho o que eu tava pensando, mas eu só te contradigo num negócio. Tem certas mensagens que elas são passadas de um jeito mais sutil. A quantidade de criança, de menina, que não tá nem pensando em feminismo, porque não tem idade ainda pra isso. Mas a quantidade de menina que sai empolgada, brincando do cinema, cara. Exatamente. É um troço, assim, poderoso demais. Não, sem dúvida. É uma coisa que vocês tiveram sempre. E eu vou terminar falando como feminista, porque não tem como eu fazer esse recorte. Mas, assim, é uma coisa que vocês sempre tiveram e não precisaram sentir falta. Pra gente, não. Então, a gente tá vendo crianças saindo do cinema, assim, filho de uma amiga nossa, né, Carol? O menino. Nossa, João. Brinquedo de espada, entendeu? A amiga nossa falando assim, meu filho tá brincando o dia inteiro de espada, porque ele adorou a Mulher Maravilha. Então, é legal que ele seja, assim, um filme de entretenimento, só mais uma aventura, porque ele tá fazendo o que Star Wars, o que X-Men faz, e que nem sempre consegue alcançar mentes mais rasas, né? Mas, no geral, você já tá levando algumas discussões ali. Se ele já chegasse com o pé na porta, com um discurso totalmente mais claro a respeito do feminismo, além do que ele já foi, eu acho que ele podia criar ainda mais resistência. Desse jeito, ele sendo um entretenimento, tá colocando questões ali que podem vir a ser discutidas, ele tá abrindo uma porta legal, ele tá fazendo vários caras já enxergarem certas coisas sob o nosso ponto de vista, e isso pode ser escalonado nos próximos filmes. Legal. Eu acho mesmo que ele entra com cuidado, ele entra pisando devagarzinho, ele entra. Tem coisas ali, eu concordo com você, podiam ser mais tapa na cara, entendeu? Mas tapa na cara, ele começa ali na Ilha Paraíso, porque eu não vou conseguir falar a pronúncia certa, então eu não vou passar vergonha, porque Ilha Paraíso que o Steve falou. Eles chamaram de Themyscira. Você pode falar do jeito que você quiser, gente. Mas assim, eu acho que sim, ele começa pisando devagarzinho, mas tem discussões muito legais levantadas ali, e que talvez se entrasse de uma maneira mais pesada, o povo não ia absorver. Exato, porque como você estava falando mesmo, poxa, quantas vezes a gente já viu meninas querendo ser o Indiana Jones, meninas querendo ser o Homem-Aranha, ou ser o Steve Rogers, ou ser o Homem de Ferro. Eu queria ser Steve Rogers, mas é pra pegar o Bucky, né? Tem um monte de especial, né? Eu queria ser o Tony Stark só pra roubar a armadura dele e voltar a ser a Carol.
Foda-se você, Stark. Mas quantas vezes a gente vê isso e vê esse retorno, como você citou o João, né? Esse filho da nossa amiga. Cara, é o máximo, porque você vê agora um menino querendo ser fodão que nem aquela menina. É um moleque que vai... outro dia eu vi umas esculturas, né, da Mulher Maravilha com um cavalo e tal, e moleque pedindo. Filhos de amigos meus pequenos pedindo. Então é legal o menino querer ter uma boneca da Mulher Maravilha agora pra fazer parte do time do Batman dele. Eu não, foda-se o Batman, agora eu quero só a Mulher Maravilha, eu vou lutar com a Mulher Maravilha. Então, gerar esse mercado, que o que aconteceu o contrário com a Viúva, né? Quando a Marvel tirou os brinquedos, não ia mais vincular o nome dela. Porra, Marvel, a gente tá lutando até agora pra entrar isso, você que já tinha isso vai tirar? Então, presta atenção, eu acho que a Mulher Maravilha é um presta atenção geral, assim, nessa sutileza de olhar, no jeito que as meninas vão ver o filme, no jeito que as crianças vão receber isso. E, porra, o futuro tá na mão deles, cara. Se a gente não ensinar isso pra esses meninos que estão vindo na próxima geração, a gente já tem um monte que é fofo hoje em dia, mas a gente precisa triplicar, multiplicar por 1 milhão pra melhorar isso no geral. Então essa semente foi plantada. Olha a puta responsa de novo. Exatamente. Você usou a palavra que eu ia usar, Carol. A semente, cara. A gente tá colocando uma semente. O João, por exemplo, é um menino que pra ele não vai fazer sentido. Você bate que nem uma menininha. Como assim você bate que nem uma menininha? Cara, a menininha é a Mulher Maravilha. Olha como essa mulher bate, entendeu? Ele vai crescer sabendo que, sabe, ele vai crescer sabendo o significado de igualdade. E isso é lindo, sabe? Isso... Então, toda essa questão da representatividade e tal, eu nem discuto, porque eu acho que Mulher Maravilha, ela faz parte desse movimento, né? A gente tem, por exemplo, tá chegando também o Atômica, né? Que é o novo filme com a Charlize Theron, que ela faz também uma assassina e tal. E que ela tem a Sam Hart, né? Isso! E o filme vai focar também nesse lado e tal. Então, assim, eu vejo hoje muito mais esse movimento se fortificando. E eu fico muito contente por isso. A gente até, quando falou de Corra, que também foi dirigido por um diretor negro e tal, eu até falei justamente da régua, sabe? Que é uma coisa de criativa mesmo, da gente conseguir expandir a nossa cabeça, de a gente trazer, abrir o mercado para todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, para que a gente possa sempre ter essas visões. Quando a gente tem... Só ganha. E quando a gente tem uma diretora que vem com uma câmera, que não é uma câmera que sensualiza, que não é uma câmera que fica ali em cima daquela atriz, que é um sex symbol, que é uma mulher bonita e tal, você traz toda uma linguagem nova que reeduca vários diretores consagrados, ou diretores que hoje estão aí, podem vir a fazer filmes mais pra frente da Mulher Maravilha 3, 5 e tal, que daí eles vão entender, não, agora eu entendi o que precisa ser feito, mas só entende a partir do momento que passa pela mão de alguém assim. It's the bad guy convention. Give us Dr. Marvel's notebook. Where did I put that thing? Stand back. Or maybe not. Tough luck. Tenho alguns problemas com o filme, né, como eu falei, mas na parte técnica dele. E aí pode ser até que vocês me ajudem a entender também. Por exemplo, um dos meus problemas com o filme é justamente o vilão, nosso querido Ares, que, tipo, ele aparece e eu achei o jeito como ele é apresentado de um jeito, assim, muito gratuito, sabe? Eu tava lembrando, inclusive, de Batman Cavaleiro das Trevas, o Ressurge, né? Que você tem migalhas de pão ao longo do filme, que ele vai te entregando que o Bane não é aquela pessoa que saiu do fosso, que de repente é uma outra pessoa, a atriz é parecida, né, a atriz mirim e a atriz que faz a vilã e tal, Marion Cotillard, Então, assim, você tem pequenas migalhas que você vai entendendo. Aqui, eu falei, tá, tipo, eu já tinha a sensação, porque assim, o roteiro, ele não te trabalha pra você ter essa surpresa. Como você tá acompanhando
acompanhando toda a visão da Diana e ela fica falando do Ares, fala do Ares, você fala assim, ok, esse cara existe. Por mais que o Steve Trevor fique ali falando, não, mas talvez ele não existe, não sei o quê, o cara simplesmente esqueceu que ele saiu de uma ilha que fica coberta por uma magia lá que ninguém vê a ilha. Então, se ele saiu daquele negócio, Ares pode existir, entendeu? E aí, quando surge o Ares, que é o David Thewlis, pra mim ficou uma coisa muito gratuita, porque eu já sabia que uma hora o Ares ia aparecer, e aí, quando é o David Thewlis, eu falei, era ele, sabe? Tipo, porque ficou uma coisa meio, sabe, pega qualquer um aí, foi tipo um você achou que não ia ter Ares, mas tem o Ares, é esse cara, te surpreendi, entendeu? Foi uma coisa meio goela abaixo pra mim, assim. Eu fiquei meio que, sabe, pra mim não teve surpresa isso, e a figura do Ares, depois eu achei super legal ele colocar uma armadura, né, ele se revestir daquele jeito. O capacete é muito legal. Capacete, a batalha em si eu achei legal também e tal, mas pra mim ficou tudo muito, sabe, Power Ranger, uma coisa muito épica, não sei o quê. De novo eu vou cair naquilo que eu acabei de falar pra você. A gente não exige isso de heróis masculinos. Não, eu exijo. E sabe uma coisa... Mas em geral, não. Em geral, não. A mas gente, é o que você falou, a gente é um público diferenciado porque a gente vai destrinchar, vocês são críticos, a gente é roteirista. Então, quer dizer, por um lado, se não existisse o Ares e se fosse só a culpa da humanidade, seria uma solução linda. Mas é uma solução linda literária. Pro cinema, você ia ter um monte de gente falando assim, não, fizeram comigo que nem fizeram com o Homem de Ferro 3. Me enganaram falando que tinha um vilão e não tinha. Sim. Ia acontecer isso. Você não achou, Carol, por exemplo, gratuito isso? Porque assim, o que eu senti falta foi assim, me dava uma dica, sabe? Eu acho que eu vi o filme, sei lá, acho que de muito coração aberto, eu não sei, cara. Porque eu tive a sensação, como a gente tava vendo o mundo sob os olhos da Diana, isso pra mim foi muito legal ter essa... Puta, eu acho que é esse cara aqui, porque é ele que tá se mostrando como mal, né? O General nem lembro. O general lá. Ludendorff. Ludendorff, é complicado. Esse general, então, é a sensação que se tem, sabe? Ela tá amadurecendo, ela tá entendendo o ser humano, esse ser complicado, esquisito, que tá guerreando, tá querendo acabando com tudo. E assim, quem que é a representação mais forte? Gente, eu vou chegar. Quem que quer assinar o armistício? Quem que tá rolando aquele negócio todo? E você vai sendo levado pela narrativa dela, você tá vivendo a expectativa dela. Tanto é que a cara de surpresa que ela faz quando ela enfia a espada nele e ela olha em volta, tipo, a guerra não acabou e aquilo não faz sentido nenhum e você vê o tranco que ela toma de realidade. Porra, mas não era só isso daqui? Não é. A vida não é como tá descrita nos livros. A vida não é só isso. A vida não é... E tudo não é simples assim. Então, olha só, você entrou no jogo, você caiu na ardilosidade da humanidade. Então, vive com isso agora. E ela tem alguns segundos pra tomar esse tranco, olhar a casa caindo, bomba caindo, tudo vindo. E aí, ok, esse confronto com Ares, que eu acho animal, essas questões e tal. Até eu acho legal quando ela dá aquele primeiro golpe enfurecido. Poxa, gente, vocês estão exigindo demais de mim. Eu vim pra cá, eu decidi topar, vim sozinha, mas tá exigindo demais e eu não tô dando conta. Então aquele estouro de raiva que ela dá, eu acho perfeitamente aceitável. Eu acho que por isso que pra mim não causou tanta estranheza, porque eu fui muito pelos olhos dela, eu senti a dor e a surpresa e o amadurecimento junto com ela. Entendi. Eu acho que você explicou lindamente, não tenho o que acrescentar, Carol. É exatamente isso. Eu acho essa sensação, a gente precisa um pouco tirar os olhos, e não é nem na questão de comparar com os super-heróis que a gente já tem. É esse lance assim, qual foi a proposta? A proposta foi a gente enxergar o mundo e a gente amadurecer com a Diana. E eu fui de peito aberto mesmo, eu vou amadurecer junto com ela, eu quero viver essa experiência junto com ela. Então me surpreendi, também senti essas coisas, também senti essa decepção. E às vezes, cara, quantas vezes a gente não cansa, Gê? Me ajuda dessa luta diária e chegar uma hora que você fala, eu tenho vontade de mandar tudo a merda. Exato. E parar por aqui, porra! E aí não, você respira. O cara fala, não é assim que se vive na sociedade. Aí você lembra dessa droga toda, fala, porra, então vamos lá, vamos de novo, eu vou vestir a cara de fofinha, não vou falar esse tipo de linguagem com esse tipo de pessoa, e vamos lá, e a gente vai fazer entender. Então eu senti essa mesma raiva da humanidade, eu senti esse mesmo peso, essa vontade de cuspir que a gente tem às vezes nas coisas e falar, gente,
será que dá pra gente simplesmente só viver? Não dá, porque tem gente guerreando, porque tem gente... E uma série de outras coisas. Então, essa parte toda, eu super compro essa ideia, tipo, essa inocência sendo quebrada, decepção e tal. Acho que tudo isso, assim, faz parte disso. O que, na verdade, me incomoda é a falta de um critério para que o vilão seja apresentado naquele momento, entendeu? É tipo, como ele aparece, como ele é simplesmente entregue e de repente, então tem o Ares aqui, agora vamos colocar o Ares aqui e ela vai combater o Ares. Tipo, pareceu uma solução simples para aquilo ali, entendeu? Eu quando eu vi isso, o que eu senti foi, eu não realmente, assim, fiquei surpreso, mas não foi uma surpresa, você fala, meu Deus, ele era o Ares o tempo todo. Não, é uma coisa assim, legal, ele é o Ares, ok, entendi que aquele cara não era, mas achei interessante a construção desse vilão de, entre aspas, né, de quadrinhos, mais nessa característica, que foi aquele general, então ele respira aquele negócio que quase que dá uma espécie de superpoder pra ele. Um brilho nele, né? Dá um brilho, é uma coisa meio ok, assim, enfim, achei interessante, até porque toda a construção, apesar de não ter muita construção da tridimensionalidade desses vilões, de nenhum dos vilões, pelo menos você entende o contexto, né, tipo, a doutora Maru era uma cientista, tava desenvolvendo aquelas coisas todas e tal, e aí quando ela descobre o Ares, quando a Mulher Maravilha descobre lá o Ares, o que eu percebi, assim, o que eu senti é que ele é um vilão necessário, imagino assim que, tipo, os produtores tenham falado, tem que ter esse vilão, tem que ter essa batalha, porque, afinal de contas, né, é blockbuster e tal, mas que a história é essencial, na verdade, ele é quase que um detalhe, o Ares, né, a batalha contra o Ares é quase que um detalhe, quase que uma catarse dentro de todo um processo de amadurecimento, que eu julgo como o mais importante do filme, é o processo de amadurecimento da Mulher Maravilha. Então, esse Ares, tudo bem, eu achei um pouco cheesy, né, que a gente fala, né, um pouco brega em alguns momentos, aquela coisa de ele fala com aquele vozeirão, mas pelo menos o David Thewlis, ele manda bem, ele é um tipo de ator, ele é um ator que consegue, ele não soa, ele se diverte com aquilo, né, eu não lembro o que ele fala, mas ele fala, sabe, tipo, sabe aquela coisa de maldito, sabe aquela coisa de, né, sou um grande vilão, ele brinca com isso, é um pouquinho forçado em alguns momentos, enfim, pode se criticar até o efeito especial da armadura, tem gente que falou, porque o efeito não me tirou do filme, mas eu entendo quem critique, porque dá pra fazer talvez coisas muito mais detalhadas e tal, mas pra mim foi uma coisa muito assim, tá bom, isso é um necessário, entendeu? Mas não é o mais importante, entendeu? E de qualquer forma ele ainda traz algumas respostas, por mais que seja aquela coisa de, aquele diálogo que você fala, tipo, sabe aquele diálogo quase entre vilão e mocinho que sempre tem, né, nos filmes, de explicar tudo. Tem certas fórmulas que estão ali, que a gente quer ver essas fórmulas, porque afinal é um filme de herói. Assim, é tipo, o filme não precisa quebrar todos esses, nesse tão disruptivo. Então é um momento que pra mim foi assim, eu aceito, eu entendo que não é uma coisa que eu falo, meu Deus, que maravilhoso, mas é necessário. E aí, na questão da batalha, entra um negócio que eu acho que é um grande problema pra DC, é que os principais personagens da DC são muito poderosos. Não tem como você colocar, é diferente de você colocar o Homem-Aranha lutando contra um cara que voa, whatever, quem seja. Escala, né, cara? Entendeu? A escala, exatamente. Essa é a diferença de DC para Marvel. A DC tem o Superman e a Mulher Maravilha. Exatamente. Tipo, Mulher Maravilha, ela é tão poderosa. Bicho. Ela é uma deusa, então ela não pode lutar contra o cara que roubou a carteira. O cara X lá. Ela vai lutar contra um deus, então vai ser aquele negócio que vai ficar exagerado. E assim, é o grande calcanhar de Aquiles, né? É o grande calcanhar de Aquiles da DC. E aí o que acontece? Você pega lá o Homem de Aço, no fim das contas, é o Homem de Aço contra ele mesmo, né? Tipo, é o Super-Homem contra ele mesmo. Então você vai ter que usar desses jogos de quem é o verdadeiro vilão ou qual é o verdadeiro problema do filme pra evitar que tenha batalhas intergalácticas em todos os filmes. Uma grande vantagem do filme é que o vilão, ele é usado pra, mais uma vez, fortalecer o conceito de quem é Diana, que é a menina que vai perder a cabeça, como a Carol levantou a bola, porque todo mundo perde a cabeça, e isso é muito legal, esse paralelo com Viver, é paralelo com qualquer luta ideológica, que é você virar uma hora e falar assim, foda-se essa merda toda, tô com raiva, vou explodir isso tudo, mas aí ele mesmo faz ela enxergar que o vilão tá ali pra mostrar pra ela, não, ela continua respondendo como alguém que é ela, né, que é uma coisa que, por exemplo, no Superman não se conseguiu.
kill. O Superman mata e isso é foda. Entendeu? O Superman não mata, caralho. A Diana, a diretora, né, a Patty, ela consegue manter a Diana firme no conceito de quem é Diana, e que Diana um dia vai ser aquela mulher super raivosa, bravona e tudo mais, ou até cansada, mas ela é a mulher que não mata. Ela é a mulher que tá lá, ela vai matar o irmão dela, claro, o vilão, mas ela é a heroína cujo conceito foi respeitado, e o vilão tá lá pra meio que enaltecer esse conceito dela. E isso é muito legal. E acho que tem uma outra coisa também. A gente tem esse jogo duplo, não é só da inocência, né? Quando mostra bem essa relação do Ludendorff com a Doutora Maru, eu acho isso genial, porque assim, antes do sopro do Ares, antes de revelar essas grandes coisas, você tem ainda, ok, ela é uma cientista fodona, mas ela ainda tem apesar de usar aquela máscara, né, de não mostrar o defeito do rosto e tal, ela ainda tem uma relação de submissão com o general. Ela é obrigada a respeitar ele, e quando tá rolando aquele baile, que o Chris Pine chega perto dela e começa a conversar pra ver se começa a arrancar algumas coisas, você vê o jeito que ele vai tentando conquistar, é um jeito, o olhar dela, gente, a Helena foi maravilhosa, ela vai te dando uma sensação daquela coisa, você vê, e aí eu não sei se isso é uma coisa muito feminina, e eu acho que é, G, depois você me ajuda, e os meninos também, mas você percebe em alguns segundos que ela vai cair na cilada, você fala, porra, ela tá se apaixonando, ela vai acreditar nesse idiota que vai, ok, é o Steve Trevor, mas ainda assim, ela tá se apaixonando por esse idiota e tipo, ele só quer arrancar essa informação dela, e aí você vê essa mudança no olhar, quando ela percebe que é o embuste, que ela percebe que a coisa vai dar errado, é uma mudança tipo, puta, de novo, cara, de novo eu ia cair na ladainha de um cara, de novo eu vou ceder pra um olho azul bonito que tá na minha frente. Não, eu não sou só isso, não é só isso que vai me quebrar inteira. E não é seu cabelo loiro que vai chegar aí a sua voz grossa, que vai me desestruturar a ponto de eu esquecer que eu sou a Doutora Maru, galera. Eu não sou uma mulher aqui neste momento. Então, ela... E é sutil. São alguns segundos dessa cena, né? E eu saquei essa mudança no olhar dela. Eu achei muito foda. Ela transmite essa sensação, de novo, da perda. Então, você tem uma relação homem-mulher abusiva. Os dois são humanos, apesar dela estar tornando ele um ser mais forte, um ser especial por causa daquele negócio que ele cheira, aquela paradinha. E aí, você tem quando a Mulher Maravilha mata esse general e a Doutora Maru vai embora, já saiu da cena e tal. Aí você tem uma nova relação. Então, qual que é a nova dominação? Qual que é a nova relação, então, entre o homem e a mulher? Não, aqui, cara, eu não vou te deixar abusar, Ares. Por mais que você tenha brincado com a humanidade, por mais que você não tenha tocado nessa humanidade, então aqui no nível Deus é outra parada. E a gente vai se dar porrada de igual para igual, cara. Chega. Então, assim, ela não chega a dizer chega da dominação feminina, chega da submissão, blá, blá, blá. Mas você tem duas linhas de vilão ali sendo estruturadas num momento muito próximo do filme, e você tem esse contraste. Então, vamos dar uma olhada como que é a relação humana, vamos dar uma relação como é a relação Deus. E assim, foda-se, eu vou chutar bunda sim aqui, e eu vou quebrar tudo, porque eu não vou ceder, como a Maru também não cedeu, apesar de ter tido esse lado humano, quase escorrega, mas quem nunca, né? E aí você fica puta de raiva quando você vê que você caiu na ladainha de novo. Você fala, não merece isso. Slow down, Diana. That's your leader? How could he say that? Believe that? And you, was your duty to simply give them a book? No. You didn't stand your ground. You didn't fight. Because there was no chance of changing his mind. This is Ares, and he's not going to allow a negotiation or a surrender. The millions of people you talked about, they will die. We are going anywhere. Uma coisa que eu senti bastante foi a questão que o Ares coloca a Doutora Maru lá pra Diana jogar um tanque em cima dela, enfim, né, matar. Fala assim, ela é uma vilã, ela é uma mulher odiosa e tudo mais, né? Joga a mulher contra a outra, isso. Né? Depois eu falei, nossa, que interessante, né? Tipo, a mulher que é vilã recebe uma piedade, talvez, né? Um perdão de alguma maneira, né? Uma redenção da Mulher Maravilha. E isso eu acho que também é uma outra mensagem também, né? Assim, tem, querendo ou não, uma
uma coisa a questão da sororidade que as mulheres falam. Então, acho que é interessante ver, né, como ela fala. Tudo bem que tem o processo de que a Mulher Maravilha tá vendo que ele tá tentando jogar ela contra os humanos também, no sentido de falar, olha, eles são odiosos, eles fazem a guerra e tudo mais. Eu nunca forcei ninguém a fazer a guerra, só tô dando diquinhas. Então, ao fazer isso, tem esse paralelo, né? Ela tá meio que não se colocando ao lado do Ares e se colocando ao lado dos humanos, finalmente tomando essa decisão mais firmemente, mas a representatividade disso é uma mulher que é uma vilã, que, enfim, né, que fez armas químicas, etc., mas que entra a questão do debate do perdão e, né, do quanto você não resolve nada devolvendo na mesma moeda, né? Não sei. Nossa, aquece seu coração, cara, você tem enxergado isso, você tem enxergado aí sororidade. Aquece mesmo. Eu achei... Eu não sei se você tá ouvindo na minha voz, mas eu tô sorrindo muito feliz agora. de verdade mesmo, eu tô sorrindo muito feliz. É um paralelo que eu achei que pouquíssima gente ia pegar ali. Que muito legal. Porra, ó, nossa, de encher o de lágrima, obrigada. Não é? E chega do dividir pra conquistar, né, cara? Você não vai botar a gente pra brigar aqui, isso não vai funcionar. Chega, isso já funcionou. Agora, hoje em dia, não é mais assim que as coisas funcionam. A gente não vai lutar, a gente vai se unir, vamos... a diferença vai arrumar, mas... Ai, que legal. Muito legal. Lindo. Bom, gente, eu quero, pra gente finalizar esse papo, né, pra gente dar nossas notas aqui pra Mulher Maravilha, e eu queria começar justamente com a Germana, que tá aí apaixonada pelo filme, então eu queria que você desse uma nota pra gente de 0 a 5, pra gente dar aqui nossa média. Quebrada, se quiser. Pode ser quebrada, nota, do jeito que você quiser. De 0 a 5, quanto que você vai dar pra Mulher Maravilha? 0 a 5? Ó, vamos lá, gente. Quem me conhece sabe que eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti todos os filmes do Capitão América. Né? Então, Mulher Maravilha vai ser um filme que vai no mesmo caminho. Eu vou perder as contas de quantas vezes eu vou assistir de tanto que eu gostei. Dito isso, 9,85, porque tem uns efeitinhos meio de merda no final, mas assim, que não me compromete em nada, porque por outro lado tem coisas lindas como o fato de que a Mulher Maravilha em momento algum enaltece os Estados Unidos, é uma heroína da Ilha Paraíso, porque eu não vou falar de novo. Sabe, ela respeita o lance de que a Primeira Guerra Mundial foi mundial, que não teve um envolvimento enorme dos Estados Unidos ali. Fora tudo isso que a gente discutiu, então é 9,85. 4, né? 0 a 5 seria 4,95. Vamos de 4,95 só pra não dar 5 assim, fácil. Tá bom, tá ótimo. Fica aqui registrado sua marca, então 4,95. E Dani, e você? Quanto é que você vai dar pra Mulher Maravilha? Então, eu vou manter minha nota alta também. Assim, tirando pequenos pontos de vilão assim, vilão podia ser um pouco mais desenvolvido, etc, que a gente sempre bate, mas colocando tudo no frigir dos ovos, né, assim, da importância do filme, da qualidade, do fato de ser um filme divertido, ainda mais depois da DC vir com umas coisas que você fala, meu Deus do céu. E até entra uma mensagem até na produção dos filmes, o que tem no próprio filme, né? Que é do tipo, que é aquela coisa do, se um homem não conseguiu, uma mulher faz. Então, se os homens não conseguiram fazer filme da DC que agradasse todo mundo, uma mulher conseguiu, né, dirigir lá o filme e fazer. Então, pra mim, assim, filmaço, gostei pra caramba, saí empolgado, sabe, assim, pouquíssimas coisas me incomodaram, então é 4,5. 4,5, tá aí. 4,5. Muito bom, mais uma nota alta. E a Carol, vamos lá, Carol, uma nota de 0 a 5, quanto que você vai dar pra essa Mulher Maravilha? Gente, eu tenho umas ressalvas, assim, com o Zack Snyder, é uma coisa muito pessoal. Eu fico meio puto com algumas coisas, eu vejo a assinatura dele em algumas coisas, eu falo, Zack Snyder. Às vezes eu vou vendo o filme e eu vou, sei lá, parece que pula nome e sobrenome na tela. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Mas eu achei, assim, que apesar de ter as Zack Snyderices, se eu posso usar aqui. Câmera lenta. Nossa, cara, tem umas coisas muito... as fumaças... Ainda não teve o raio do céu, apesar de ter tido as bombas, algumas coisas. Ai, meu Deus. Mas ok, eu acho que o filme é lindo, como eu falei, esse olhar feminino, esse amadurecimento. Você vê o crescimento da personagem e tal. Eu acho, mano, 4,85, assim, pra perdoar o Zack Snyder.
Ele tá perdoado, então, né? Tá perdoado. Muito bom. Bom, para fechar aqui as notas, eu vou dar minha nota. Antes eu queria dizer assim, eu fui uma das pessoas, inclusive no grupo que a gente tem no WhatsApp, do Cinemação e tal, que eu critiquei algumas coisas do filme. Mas em momento algum, eu entrei na crítica justamente da representatividade, porque eu acho um filme extremamente potente com esse olhar de representatividade. Eu acho ele potente, acho ele direto e acho que ele muito feliz pro momento que ele se posicionou hoje. Pra mim, uma das cenas mais brilhantes do filme é justamente na cena quando ela invade o campo, né, naquela barricada e tal, e aí ela vai invadindo o campo para espantar os alemães que estão do outro lado atirando, e você tem aquela cena linda dela com o escudo, tomando tiro de tudo que é lado, e ali pra mim se fez todo o desenho, todos os contornos da representatividade, que é o quê? A mulher no centro da tela, tomando porrada de tudo que é lado e tendo que segurar um escudo sozinha pra ver se alguma hora vem alguém pra ajudar, sabe? A levantar isso também. Então, pra mim aquilo ali foi muito feliz, aquela poesia visual, porque eu percebia muito isso, assim, como esse empoderamento que a gente tanto fala, ele é uma coisa importante, e como muitas vezes a pessoa, a vítima, né, vamos chamar assim de vítima, que sofre com os preconceitos no dia a dia e tal, ela fica muito sozinha nisso, e a gente não tem muito como reagir, porque a gente não vive isso na nossa pele e tal. Então você colocar uma Mulher Maravilha segurando o escudo, tomando tiro de tudo que é lado, aquele tiro resvalando nela e passando sem acertar ela, é o símbolo dessa mulher nova que está se levantando, que está vindo atrás de um movimento que com certeza vai fazer parte dessa humanidade que a gente está construindo hoje. Então, para mim, aquilo ali foi muito forte, né? Além disso, eu vim hoje para cá, para esse podcast, disposto a discutir o filme, mas muito mais para escutar a Germana e a Carol, porque eu queria sentir mais essa representatividade. E sem dúvida vocês hoje me deram muitas lições sobre representatividade, sobre esse olhar feminino e como o filme realmente se conectou com vocês. E por isso tudo, por essa mensagem, eu dou 5 pro filme. Mas é por essa parte. Agora, como obra cinematográfica, pensando apenas nela como filme, eu volto a falar daqueles pontos, né? Que, por exemplo, a Gal Gadot me incomoda um pouco como atriz. Eu ainda não sinto nela ainda não senti nela, assim, o peso de uma personagem desse tamanho. Eu acho que ela entrega bem o papel, mas eu quero ver mais ela, sabe? Ela me deixou, assim, com um olhar curioso. Eu quero ver até onde a Gal Gadot consegue ir, porque aqui nesse filme, em algumas cenas de tensão, que exigiam um pouco mais de drama dela, eu senti que ela deu uma derrapada. Eu também não gosto desse final, onde aparece o Ares do nada, e aí torna uma surpresa sem ser surpresa, sabe? Pra mim aquilo ali ficou um pouco perdido. Essa questão também da grande batalha no final, eu achei que, como o Daniel já falou, né, que é o calcanhar de Aquiles da DC, porque é tudo muito épico, são 2 deuses lutando e tal. Então eu acho que realmente nesse sentido precisa pensar, tem que refletir como que eles vão continuar dando, né, mais movimento, porque já foi anunciado que vai vir Mulher Maravilha 2. Então, meu Deus, contra quem ela vai lutar agora, né? Gente, vamos falar coisa importante. Vai ter a Robin Wright também. Então. Pô, que legal. Seja no flashback, seja por flash, ela vai voltar, galera. É importante mencionar isso. Nada impede que seja realmente um grande flashback e elas lutem contra alguma outra coisa, né? Então, fica essas dúvidas. Então, eu acho assim, existe essas questões de roteiro que eu gostaria de ter visto um pouco melhor trabalhado, eu queria ter visto um pouco mais de detalhe, um pouco mais de profundidade, por exemplo, dessa personagem da doutora, né, que tem a máscara. Eu fiquei meio perdido, eu não sou consumidor de quadrinho, então eu me baseio totalmente pelo cinema, né? Então, quando eu vi essa doutora com a máscara, eu fiquei, cara, o que
essa mulher? O que aconteceu com ela? Por que ela tem tanto esse ódio? Fiquei com umas dúvidas, assim, que pra mim ficou muito, sabe, ficou meio largado ali, tá? Fica uma coisa mais caricata e tal, talvez por conta do quadrinho e tal, mas ok, entendeu? Então, por conta disso, por conta desses movimentos de roteiro que eu não gostei muito e tal, eu vou dar 3,5 pro filme, porque eu acho que ele poderia se movimentar melhor nesse sentido dessa parte do roteiro. Como movimentação, como representação e tal, eu volto a dizer, eu dou os 5 que o filme merece, né? Então na média 4. Na média 4, exatamente. Ela tá vendo que eu não sou tão de humano? Você consegue fazer uma média de... Pois é, então fica aí essa média 4, acho que é um filme excelente pra quem quiser principalmente se divertir no cinema, ver uma grande personagem, mergulhar nessas questões feministas e tal. Acho que é um filme que se propõe a isso, e se a gente pegar aqui os 4,95 da Germana, os 4,5 do Dani, os meus 4 e os 4,85 da Carol, a gente tá carimbando aqui pra Mulher Maravilha 4,58, olha aí. Tá ótimo. Um filme de uma média altíssima. Média alta, muito bom, muito bom. Tá com 93% no Rotten Tomatoes, então é... Também é, uma aprovação gigantesca. Não, tá no nível. Deixa eu só falar duas coisas, por favor. Rafa. A primeira, na verdade, é uma pergunta pra Carol e pra Germana, pra você também, Rafa, não sei como vocês vão me explicar, mas eu boiei um pouco. O que aconteceu no fim das contas com os deuses? Eles não existem mais? Zeus morreu? Não entendi, eu boiei nessa parte. Rolou um God of War ali, né? Todo mundo morreu na mão de Hades, né, cara? Entendi. Rolou tá. um mortão assim, mas... E assim, Zeus, seu último suspiro, falando, mas peraí, eles morrem ou vão só pra aquela, um lugar lá, não tem aquele negócio que ele... lá, né, pro Olimpo não, ali. Me parece que rolou uma treta feia no Olimpo e Ares matou a galerinha toda, só sobrou ele e Diana, que é semideusa, né, que é a irmã semideusa dele. Tá, né? Mas é outra coisa, são deuses. Se seguir a lógica de, por exemplo, já fazendo um crossover muito louco, mas a lógica de deuses americanos, até o próprio Ares pode voltar, mesmo com Diana tendo destruído ele, né, gente? Sim, aquela sim. coisa, rolou um cultozinho, rolou uns doidinhos aí cultuando, o povo volta. O bom de Deus é isso, né? Tem como voltar e tal. Mas é só pra entender. E aí o outro coisa, só um comentário muito breve que precisa ter nesse podcast. A música tema da Mulher Maravilha é muito foda, cara. Aquela música é sensacional. É só muito isso. bom, é muito bom. É tão único, é tão a cara do filme, né? Isso, e marcante a cara dela e forte, sabe? Nossa, muito foda. E como ela é bem trabalhada ao decorrer do filme, né? Porque em nenhum momento ela entra inteira. Ela tem momentos que ela entra justamente pra trazer o ar heróico que ela tá construindo. Então a hora que começa, a música começa e termina. Isso, E aí você fica, opa, tá chegando, esse momento tá chegando. E aí tem uma grande explosão. Realmente é muito, muito boa. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Under its under skies, that big city heights, I felt you walk right through me. Chegando agora naquele momento fofura aqui do podcast do Cinemação, quando a gente dá aquelas dicas da semana para as pessoas aquecerem seu coração e poderem aproveitar melhor a sua semana, né? Uma semana mais alegre, feliz e tal. Além da dica, obviamente, de você correr pro cinema para assistir Mulher Maravilha, se você não assistiu, fica aqui também essas dicas que a gente vai dar, começando pelo Dani. O que você trouxe pra gente hoje, Dani, de plano detalhe para essa semana? Cara, eu vou passar um filme que eu era pra eu ter visto faz tempo, não vi, porque eu adoro filme sobre comida, né? Sobre cozinha e tal. Cara, eu não tinha visto o filme A 100 Passos de um Sonho, que é do mesmo diretor do Chocolate e tudo mais. E eu vi no domingo à noite, antes de, sabe, de começar a semana, e pra mim foi sensacional, porque
ele é leve, tipo, ele é meio fabulesco e tipo, e tem comida, e as pessoas fazem comida, e as pessoas fritam o ovo e tal. É sensacional, assim. Eu adoro esses filmes. Eu via e tinha umas cenas meio, aquela luz etérea, sabe? Eu falo, cara, como eu gosto desse diretor, né, que é o Lasse Hallström, ele faz uns filmes meio assim. E eu gosto de filme assim, Mirror, né? Eu gosto de filme de comida, eu gosto de filme leve e, né, aquele filme despretensioso e tal, e fofinho e tal. E, cara, foi muito surpresa pra mim, porque eu sabia que eu ia gostar, eu imaginava que eu ia gostar desse filme, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. E eu lembro que eu fiquei sabendo desse filme, lá atrás a gente gravou um podcast sobre comida, né, com o pessoal do Miolos Fritos e tal. Verdade. Muito tempo atrás, quando o podcast estava no começo. E naquela época eu fascinei mesmo, agarrei, tipo, falei, cara, eu adoro filme de comida. Eu nem sou muito bom de cozinha, só sei me virar. Mas na época acho que tava sendo lançado o filme, alguma coisa assim. E aí tava no Netflix, eu fui ver finalmente e, cara, achei sensacional, assim. Quem gosta de filme leve, se gosta de filme de comida, A 100 Passos de um Sonho. Tem o Estômago, que é filme brasileiro fenomenal. O Estômago é muito bom, né? O Estômago é muito bom, mas o A 100 Passos de um Sonho, tipo, ele é fofinho, sabe? É muito bom. Faz uma sinopse pra gente, o que é? A sinopse é basicamente assim, é uma família de uma galera da Índia, de indianos, que vai pra Europa, porque sofreu um ataque e tal, precisaram se mudar, e o pai da família quer meio que dar um novo rumo pra família. Daí eles acabam caindo numa cidadezinha no interior da França, e o cara acaba comprando a casa na frente de um dos melhores restaurantes da região, que é um restaurante que tem 1 estrela Michelin, lá no coisa da Michelin. Quem entende um pouco de gastronomia, entende o quanto isso é importante. É basicamente isso, eles começam a se lidar e tal. A mulher dona do restaurante francesa, supostamente, é a Helen Mirren, que tá sensacional no filme. E aí, assim, o que acontece? O rapaz, né, mas o personagem, né, que é o filho desse cara que levou toda a família, é o cozinheiro. Tipo, o cara tem mãos de Deus, assim, ele faz a comida e a comida é maravilhosa. E, tipo, tudo vai em cima dele, porque ele é o chefe e tudo mais. E aí a Helen Mirren se dá conta do quanto ele é bom e tal. E vai nisso. Não tem muito, sabe assim, o foco do filme é você relaxar numa história bonita e bacana. Legal, e é isso, cara. É divertido, é filme pra você ver no domingo à noite e começar a sua semana bem. Então é isso. Muito bom, olha aí. Ótima dica, Dani. E aí, Carol, o que você vai trazer pra gente aí de plano detalhe? Bom, eu posso passar dois, assim, muito Lógico. rapidinho. Eu acho que é muito legal, gente, vocês irem atrás desse Lendas do Universo DC da Mulher Maravilha. Tá muito foda a arte do Pérez, assim, acabou de ser lançado, então eu acho que ainda dá tempo de correr atrás, é uma chance da gente manter no tema e aí, galera, ter esse material foda na mão. Uhum. É uma HQ? É uma HQ, ela tem um capa cartão, né? Uhum. É uma edição especial que saiu, né? Ela vai sair em 2 volumes, já estão prontos. O primeiro volume agora saiu mês passado, mas ainda parece que tem lugar que ainda consegue achar. Eu tô dando essa dica porque a galera tá voando em cima desse material e tá desaparecendo. Tem lugar que já tá esgotado. Olha aí, é uma capa bem clássica, assim, é esse mesmo, do Jorge Pérez. Ah, legal. Então chama Lendas do Universo DC, né? É essa coleção da DC que é um material mais antigo. Como se fosse aquela coleção histórica da Marvel, né? É mais ou menos a mesma linha, então é material histórico. E são as primeiras histórias, né? Da Mulher Maravilha, ilustrada pelo Pérez, com o roteiro do Pérez, tem Len Wein, Greg Potter, e traz justamente essa época que ela estão criando a origem da Mulher Maravilha. Então tem um prefácio bem bacana, tem bastante explicação, assim, notinha colocada pra você se situar. E, a tradução tá maravilhosa, a edição impecável, tá, assim, é um material que não pode faltar na estante do colecionador, certeza. Essa é a minha primeira dica. Tá, legal, tá anotado. E a segunda, domingo agora, aí eu sei que é uma coisa vai mais pra mulherada, vai ter uma manifestação no Largo do Aroche, começa meio-dia e vai até às 6 da tarde, mais ou menos, chama Mulheres pelas Diretas e por Direitos. Ele tá sendo organizado pela Esther Solano e, assim, tem coisas que a gente ainda precisa discutir, tem muita coisa que a gente precisa ouvir e precisa representar, então eu acho que é uma oportunidade para as mulheres que tiverem a opção e tiverem livres aí no domingo, né? Então, pra gente falar um pouquinho de política, democracia e direito, porque esse momento que a gente tá vivendo tá complicadíssimo. Isso é em São Paulo? É em São Paulo, vai ser no Largo do Aroche. A reunião tá fácil de chegar, a metrô República ali é facinho de você acessar, vai ter bastante gente, a previsão do tempo é boa, parece que domingo vai ser de sol. Acho que é isso, né, gente? É difícil a gente falar de política o tempo todo, falar de feminismo o tempo todo, como a gente falou dessas explosões,
mas eu acho que a gente precisa bater o pé em alguns momentos, como esse o que a gente tá vivendo agora, a gente precisa conversar sobre isso. Legal, nossa, super legal essa sua dica. Diferente, sei lá. Não, ficou super legal, super legal. Já tô até anotando aqui com endereço, tudo para as pessoas saberem chegar lá. Muito bacana mesmo. Germana, e você? O que você trouxe aí pra gente, pra esse plano detalhe? Eu sei que a dica que vem de você é sempre uma dica boa, hein? Ó a responsa. Ó a responsa. Mas depois de tudo que a Carol deu aí de dica muito boa, não sei se eu vou conseguir mais. Essa dica aí foi muito foda, Carol. Deixa eu ver o que eu tenho feito ultimamente que eu tô gostando muito. Eu tô com um monte de gibi atrasado pra ler, mas me deu muita saudade de reler Runaways, Os Fugitivos, que saiu aqui na Panini. Eu tenho os encadernados gringos, mas saiu aqui na Panini. Eu, inclusive, fiz a parte editorial na época que saiu aqui, acho que 2005, mais ou menos. Era o Paulo quem era o editor, e eu fazia a parte editorial, não a parte de letras, mas a parte do visual. E é maravilhoso, e é legal. Eu tô relendo isso porque me deu saudade, porque vão fazer uma série do Runaways. Então eu recomendo que leia. Que vai sair agora. Os personagens são formidáveis. O roteiro do Brian Vaughn e a arte, tem outros artistas, mas especialmente é do Adrian Alphona. E eles mandam muito. O Adrian Alphona é quem desenha hoje em dia a Miss Marvel. Né? E é muito bom o roteiro. São moleques que fogem de casa porque descobrem que os pais são super vilões. São moleques ricos que fogem de casa porque descobrem que os pais são super vilões. Então é muito legal. Vale a pena reler porque vai sair essa série da Marvel e assim, são personagens muito bem desenvolvidos. Tem uma menina chamada Nico, que é uma bruxinha que pra fazer poderes ela tem que sangrar, então pra ela é muito mais fácil fazer os poderes quando ela tá menstruada. Tem a Molly Hayes, que é uma menininha que se descobre mutante, que ela é absurdamente forte, ela dá um couro no Wolverine. Do Wolverine, gente. Agora, a Carolina Jean, que é uma alienígena. Tem uma menina que tem um dinossauro, que é uma das minhas favoritas, que é uma fofinha. É muito legal, é muito legal. E ele já trabalhava com diversidade, com certas questões sociais, de um jeito muito divertido, e passou um pouco despercebido, mas agora eles vão retomar por causa da série, então é legal reler, porque eu acho que vocês vão curtir. A minha segunda dica é um livro que eu li há um tempo atrás, que eu acho maravilhoso, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, e é maravilhoso, saiu aqui pela Aleph recentemente. Nossa, eu chorei, é maravilhoso. Cara, e é demais essa história, é um sci-fi fodônico de uma pessoa, né, um cara que chega num lugar como um embaixador, e nesse lugar onde ele chega, esse planeta onde ele chega, não existe gênero. E aí, cara, muda tudo de questão, porque as pessoas têm o gênero de acordo com o período do cio delas. É muito foda, muda tudo, muda, porque você tira o conceito de dominação, você tira o conceito de estupro, você tira tudo, é formidável. E ainda assim você tem intrigas que ocorrem em cortes e situações. É muito legal, vale a pena, um puta sci-fi fodão, assim, nível Duna. Então, se vocês tiverem assim, não foi assim tão cabeça, tão legal quanto as dicas da Carol, mas estão aí mesmo. Porra, foi ótimo. Nossa, sensacional. A Mão Esquerda da Escuridão é maravilhoso, gente. Não podia ter indicado coisa melhor. É foda demais. É muito foda, né? Já estou aqui com ele no meu carrinho aqui, ó, lá de conversa. Muito legal. Bom, eu vou então emendar aqui com o meu plano detalhe. Eu sempre me sinto muito merda por ser o último, porque depois de planos detalhes tão fantásticos, não me sobra muita coisa. Então, eu vou ter que dar um plano de detalhe que é um plano de detalhe humilde, é um plano de detalhe simples, que qualquer pessoa, a qualquer momento pode fazer, que é, na verdade, eu gostaria de incentivar as pessoas a praticar mais exercício físico. Então... E você tá me suando, que eu quase falava isso, sabia? É muito besta falar isso. Aí, tá vendo? É muito foda, você tá muito certo de falar isso. Porque ninguém fala mais. As pessoas estão fazendo isso. Com medo de falar. Pois é, eu sou um cara que eu costumo correr pelo menos 5 km por dia. Então essa é uma prática que eu faço. Nos finais de semana eu sempre dou uma relaxada, né? Mas durante a semana 5 km é meio praxe. Tamo junto, cara. Bicicleta todo dia. Todo dia, isso aí. E
temos que nos cuidar, né? O nível de obesidade no mundo está aumentando e tal. Então, pensando nisso, eu resolvi indicar aqui para quem quer adentrar, né, nesse mundo de educação física, que quer começar a praticar mais exercício físico, existe um site que se chama ativo.com. É um site muito legal que tem várias... Desculpa, a pessoa citou as atividades mental, né? Mas foi boa. Mas enfim, ele é um portal que fala muito sobre corrida e tal. Então, por exemplo, ele dá dica qual a melhor maneira de você correr, tipo 4 coisas pra você não fazer ao correr no frio. Aí ele dá dicas, fala sobre alongamento e tal. E tem uma parte que eu acho muito legal que ele chama de ferramentas, e lá você pode inclusive baixar planilhas de treinamento, calculadora de performance, tem frases do dia, guia de tênis. Então tem muita coisa lá, é um site completo que vai te ajudar realmente a se preparar para sair aí correndo por essa vida aí, todo feliz, a lá Forrest Gump, sabe? Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 230. Falamos aqui sobre Mulher Maravilha, um papo muito legal que tivemos aqui com a Carol e com a Germana. Fico muito, muito grato por vocês terem vindo aqui conversar com a gente e ter filosofado aqui sobre tanta coisa bacana que esse filme trouxe. Acho que isso que faz com que o filme ele ganhe mais e mais adeptos, né? Que faça com que a gente mergulhe cada vez mais nele e tire mais coisas bacanas dele. Então é muito gratificante ter pessoas assim, pessoas talentosas que gostam de olhar a obra por uma lente, né, além dela. Então eu fico muito feliz e queria que vocês falassem um pouco de vocês agora, né? Carol, fala um pouco aí, como que as pessoas fazem pra chegar até você, quem quiser mandar um recadinho, conversar mais com você, ver o que você trabalha, como é que é? Eu sou editora Aracno Mutante, né, da Marvel, então é uma coisa assim meio maluca de conseguir ter muitos canais, cara. Eu trabalho com um monte de revista, um monte de coisa, eu sou arcaica, lesa pra internet, assim, que é um horror, gente. Eu não acho nada, eu me perco nesse mundão. Então o meu é o básico, tipo, do básico. Facebook. Quem, assim, normalmente a galera pede pra adicionar, eu aceito, adiciono, a gente vai conversando. Tem muita gente que manda inbox e eu sempre respondo, assim, às vezes com uma certa lerdeza carolística, porque faz parte de mim, essa inércia da internet, mas eu sempre respondo, assim, eu sempre troco ideia. Eu acho que é um canal mais fácil, né? Normalmente eu tô online todos os dias. Legal. Então o meu Face é Carol Pimentel, você já acha. Então, se digitar lá Carol Pimentel Marvel, então é tranquilo também de achar. E, gente, é super de boa mesmo. Tem gente que manda um monte de dica, eu levo pra reunião, eu tento discutir, às vezes eu coloco umas dicas, mas assim, o Twitter eu ainda tô tentando, mas é coisa demais, sabe? Responder e-mail, pensar ser eu e ainda responder o Twitter, eu não consigo. Super legal, Carol. E tá trabalhando em alguma coisa que você pode contar pra gente? De repente a pessoa que tá aqui escutando falando, nossa, ela trabalha com Marvel, o que será que ela tá fazendo? Ah, legal. Aproveitar, assim, então de grandes lançamentos a gente vai ter coisa bacana aí pro segundo semestre, mas já vou contar uns spoilers aí. Não é exatamente o material que eu tô editando, mas o pessoal tá procurando muito, né? Tá bastante interessado. Já pra começar aí, mês que vem, a gente vai ter o lançamento do Pantera Negra. Ele é um escritor de livro super conceituado. É o primeiro quadrinho que ele tá escrevendo pra Marvel. Ele foi convidado pra Marvel pra trazer esse resgate do personagem num momento que é super importante, né? Como a gente tava falando agora, de representatividade dessa cultura. E ele foi chamado justamente por isso, pra trazer essa nova característica, então, nessa nova Marvel. Então, é um lançamento que vale muito a pena. A galera tá esperando, lá fora bombou, então acho que vale a pena falar dele.
O outro é o Visão, é um lançamento que também a gente vai ter aí na Marvel, que tava todo mundo esperando há bastante tempo, e é uma coisa assim meio pesada. Ela toca em algumas feridas aí que são importantes da gente discutir também no momento. Acho que esse material da nova Marvel tá bem bacana com isso, que é legal a galera ter a oportunidade de ter esse material nas mãos e poder conhecer um pouco mais, e a Panini tá trazendo isso aí pra galera. Mas tem uma coisa especial, acho que eu já vou começar por aqui, Gê. Vamos? Vamos? Aí sim. Um lançamento, a gente começar a fazer um burburinho. Há muito tempo, muito tempo, eu queria escrever, mas eu sempre tive medo, sempre tive travas com isso. E eu sempre admirei o trabalho da Gê, muito. A gente se conhece há mais de 20 anos, como a gente falou pra vocês antes do podcast. E eu já babo pela arte dela desde aquela época. Tava foda, ficava vendo isso e babando e assim. E acho que não tem pessoa melhor pra gente poder estar trabalhando junto nesse projeto. É um projeto de tiras, chama Point of View. É de propósito o nome sem inglês e depois mais pra frente vai ficar claro. Legal. Então, são tirinhas que a gente tá lançando, eu faço o roteiro e a Gê faz a arte. É muito legal isso, porque às vezes ela entende melhor o que eu queria passar do que eu mesma consegui escrever. Legal. Ela já meio que lê. Tempo, né? E tá saindo pelo Ladies Comics. A gente criou uma página agora no Facebook, a gente vai começar a alimentar mais. E a gente já lançou as 2 primeiras tiras. Mas o ideal, e aí a gente tá contando em primeira mão agora, é que a gente tá querendo transformar isso em semanal, né, Gê? Isso. Pô. Eu tô dando uma corrida agora, porque o nosso plano é lançar esse Point of View impresso no final do ano, seja no FIC, seja na CCXP, né? E aí eu vou correr bastante com as tiras, vou deixar todas desenhadas, porque leva um pouquinho mais de tempo pra desenhar, e aí a gente vai tentar colocar semanalmente. Então a gente vai ter uma parte que a gente vai deixar semanal no site das Ladies Comics, né? E aí a parte impressa também vai ter algumas partes da história que a gente não vai mostrar online, que vai ser um mimo pra quem gastou dinheiro com a gente, né? De comprar impresso. Impresso, exatamente. Que legal, nossa. E é isso, assim, tá bem bacana. A gente tem recebido um feedback aí, acho que até positivo. Tá começando, né? Ainda a gente queria divulgar mais gente pra ler, mais gente pra conhecer o projeto. E a gente tá conseguindo umas parcerias muito bacanas, assim. Meio que resumidamente, a tira, ela é uma ode de amor a São Paulo. Eu sou apaixonada pela cidade e um dos meus hobbies é pedalar de domingo pra fazer foto de grafite pela cidade inteira. Então eu saio fazendo foto de grafite e, assim, ando 60, 80 quilômetros de bike, às vezes, pra pegar foto da Zona Leste, foto da Zona Sul, Zona Oeste, sem preconceitos. Eu adoro a cidade, adoro fuçar mesmo. E eu não tinha ideia que meu Instagram ia virar um repositório dessas imagens, né? Porque o Dória tá com esse projeto da Cidade Limpa e tal, acabou apagando alguns grafites que ficaram registrados aí no meu Insta. E a gente conseguiu umas parcerias muito bacanas com galera que faz grafite, que autorizou o trabalho, tá dentro do nosso trabalho. Então ainda tem aí uns pedacinhos de São Paulo inseridos na tira pra vocês. A gente insere alguns grafites. Sensacional. Que massa, sensacional. Eu tô vendo aqui no ladiescomics.com.br, né, que tem lá o Point of View. Puta, sensacional, lindo demais. Obrigada. Ai, que legal. Demais, adorei. Já vou deixar aqui também no post desse podcast para quem quiser ver um pouco mais, né? Vai lá, já vai ver também como tá a arte e tal. Tá sensacional mesmo. E Germana, vamos falar um pouco então de você aí, né? A rainha das redes sociais, não é isso? Isso, eu sou barulhenta. Eu sou muito barulhenta, só falo demais. Fala o que precisa, né? Isso aí. Tem isso que aí. falar, gente. Tem, né, gente? A Carol já falou uma parte, né? A gente tá trabalhando no Point of View. Se ficar pronto a tempo do FIC, a gente faz um pré-lançamento no FIC. Legal. Fora isso, eu voltei a trabalhar no meu título Lizzie Bordello e os Piratas do Espaço. Né? Então, no final do ano, vai ter um terceiro número, que vai ser o Lizzie Bordello Origens. Né? Porque sempre tem que ter umas origens. Ninguém perguntou, mas elas vão contar como elas começaram.
Que é aquele meu sci-fi meio bagaceira. Quem quiser ler, tem alguns números de graça no www.lisebordello.com ou então na fanpage Lise Bordello, só procurar no Facebook, que tem também. Fora isso, eu acabei de fechar As Empoderadas, que é um material de um selo exclusivo para o Social Comics, que são histórias de super-herói, e são 3 mulheres, né, daqui de São Paulo, então a história se passa em São Paulo também, e tem cenas de São Paulo, porque elas ganham os superpoderes delas na Paulista, na Avenida Paulista. Então é As Empoderadas, tá no Social Comics, tá completinho, então você nem precisa ter aquele medo de eu vou começar a ler, mas é gibi seriado e nunca termina, não, tá lá completo, tem o arco completo, fechadinho, 5 números que compõem essa primeira parte porque é um universo todo, né, do selo Pago Comics e o de outras autoras brasileiras, mas o meu tá fechadinho já lá, então vocês já podem chegar lá. O Social Comics é tipo um Netflix de quadrinhos, é super barato. É maravilhoso. E você faz uma assinatura e você tem acesso a uma porrada de gibi nacional, de gibi independente, porque eles dão um super apoio a gibi independente nacional, e também tem medalhões de fora, tem Maurício de Souza, tem Disney, se você tem criança, tem como você deixar a molecada lendo no iPad de boa, entendeu? Então é um serviço muito bacana, é um Netflix de quadrinhos que tem inclusive muito material nacional. Que sensacional. As Empoderadas tá lá, por favor, leiam, se gostar me contem, se não gostar não contem porque eu choro. Não tem como não gostar, é foda demais. Obrigada. E se alguém quiser entrar em contato com você, quiser falar contigo, por onde que é melhor, então? Eu diferente da Carol, eu trabalho o dia inteiro com a cara no computador, mas nem sempre eu tô escrevendo. Quando eu escrevo, eu saio do computador. Então, pra mim é mais fácil, porque como eu tô desenhando, eu tenho como entrar em redes sociais. A Carol tem que ler, traduzir, revisar, fazer uma porrada de coisa que exige uma atenção, uma concentração muito maior do que o meu trabalho, parte do meu trabalho exige. Então, você me acha no Facebook como Germana Viana, você me acha no Twitter como Lise Bordello, no Instagram eu tô como Germana Seviana, e o Tumblr eu tenho, mas o meu Tumblr tem muita putaria, eu tenho vergonha de passar pra vocês. O Tumblr é secreto. Só iniciados. Tumblr, todo mundo que tem Tumblr, o Tumblr é secreto, que eu saiba, viu? É secreto e tem muita putaria que eu desenho e ponho lá e eu tenho vergonha. Tudo bem. Gente, só tenho que agradecer de coração vocês estarem aqui, terem disponibilizado esse tempo conosco pra bater esse papo. Nossa, adoramos também. Nossa, muito bom. Certamente sairemos daqui pessoas melhores graças a essa conversa. Só tenho que agradecer de verdade. Então, muito obrigado. E Carol, a casa tá aberta aqui para quando quiser voltar. E a Germana, só falar que quer aparecer aqui que aparece. Obrigada, super obrigada pelo convite mesmo. Foi muito legal esse papo com vocês. E, cara, é só me chamar e eu volto. A gente grava o próximo semana que vem, sei lá. Não, pode deixar, a gente convida e ainda passa o contato para as meninas das Matildas, depois se vocês quiserem ouvir. Que o Cinemação tem um podcast só das meninas lá, que elas falam de várias coisas, então, enfim, tá bem legal. Assim, tá bem gente, bacana. posso dar mais um recadinho que eu esqueci? Lógico. Claro. Ainda sobre Mulher Maravilha, nessa sexta-feira, agora, dia 9/6, às 20 horas, lá na Blux Livraria, que é ali na Frei Caneca, aqui em São Paulo, vai ter um papo sobre a Mulher Maravilha, que vai ter a Rebeca Puig, que é editora do Colan Sem Decote, que ela é espetacular, da Clarice França, a Formiguinha Roxa, que chipa, que também é do Colan Sem Decote, comigo, e a Bárbara Rodrigues, do Cuscuz Literário. A gente vai estar lá falando de Mulher Maravilha. Se estiverem em São Paulo, sexta-feira, passem lá. Beleza, muito legal, bom, legal. muito bom. Mas é isso, gente. Brigadão. Agradecer aqui, como sempre, pra fechar o podcast. Agradeço o Rafa, agradeço todo mundo que tá ouvindo e que venha por aí pra frente Capitã Marvel, mais Mulher Maravilha, Rei do Star Wars e o que mais vier, a gente tá aí. Valeu e até semana que vem. Beijo, obrigado. O podcast Cinemação 230 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.